Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui hoje recebendo mais um campeão, mais dois campeões, aliás, dois campeões. João Marcelo e nosso querido arqueiro Luiz Antônio. Quem não se lembra dos dois, né? Marcelão, você entrou na zaga do Bahia quando quem foi que você era da base? Eu vim da base, subi profissional em 88, quando iniciou o campeonato. No Campeonato Baiano, o Claudio tinha lesionado. Você entrou aí eu iniciei o Campeonato Brasileiro. Depois deu show e não saiu mais. Nos últimos 6 jogos, o Pereira nosso não renovou o contrato. Claudio voltou de lesão, aí nós finalizamos o campeonato, a defesa aí e o Claudio. Mas era eu e a maioria do campeonato todo, quem jogou foi eu e o João Marcelo nasceu em 14 de junho de 66. Vai fazer. Tem 14, tá errado. Tá errado, não tá? 24, tá errado na sua biografia, viu? Na minha biografia, 24 de 6 de 66. Tá fazendo aniversário no dia 24, aí, ó. Isso. São João, por isso que meu nome é João. Pois é. E Marcelo por causa João Marcelo Ferreira de Paula. Exatamente. Tem gente que fala de Paula. Mas é de Paulo. De Paulo. Tá de Paula também na sua biografia. É isso. A data boa para fazer aniversário. Mas zagueiro dos melhores do Brasil. Sim. Clube Bahia, 87 a 90? 80 não. É no profissional que eles botam mais no profissional, mas eu fiz base. Não, base, só falando profissional. Grêmio 90 a 92, você foi campeão em 88, foi tricampeão baiano pelo Bahia e ainda foi campeão do Gaúcho. Ex-campeão gaúcho, que aí tem um embate muito grande com o Luiz Antônio. Infelizmente jogou no Rubro Negro, né? Vice-campeão brasileiro no Vitória, time da minha mãe, que eu tive muito orgulho de jogar e de participar da carreira de Vampeta, Rodrigo, Chagas, Alex Alves, Paulo Zidório, Júnior Nagata, Juliano. Essa rapaziada toda eu tive. Vitória também teve. Era muito bonito a gente ir pra frente ver os dois times jogarem, Vitória e Bahia. Que loucura gostosa. 95 Ponte Preta, 96 Vila Nova de Goiás, 97 Náutico, 98 Santo André, 99 Brasil de Pelotas, 2000 Desportiva. Times e equipes que treinou 2007 Cruzeiro da Bahia e 2009 Bahia Interino. Trabalhei no Catar também, eu vi aqui. Chamusca. Trabalhei no Santa Cruz também com Chamusca, trabalhei no Náutico com Didi Duarte, também trabalhei com Mário Sérgio no Atlético Mineiro. Mas como interino, né? Não, como auxiliar técnico. Conselheiro do Olodum. Isso, minha paixão, depois do Bahia... Ali é meu amor no Bahia no Vitória, técnico, a letra A pela CBF. Licenciado, minha carteira licenciada da CBF, eu fiz o curso. E do outro lado aqui nós temos Luiz Antônio, arqueiro, quase jogou todas as partidas do heptacampeão, né, Luiz? Chegou... Não, eu cheguei, boa tarde. Mas você disputou quase os campeonatos todos chegar. Eu cheguei no final de 74. Sim, mas disputou aqueles. O Bahia me comprou, o Wilson Trindade na época era o presidente, o Maracajá era o diretor de futebol, jovem ainda. E a imprensa aqui anunciou, no dia que o pessoal chegou em feira, a imprensa está anunciando que o dirigente do Vitória estava indo para me contratar lá. E Maracajá e Trindade chegaram antes e me contrataram. E para mim era um sonho. Vim morar em Salvador, conhecer a Bahia e jogar no melhor clube do Norte e Nordeste. Eu como paulista na época, meu time vinha jogar aqui, meu time de coração, o Corinthians, e sempre vinha aqui a maior pau do Bahia. Era um sonho. E eu cheguei em dezembro de 74, aí fui campeão 75, 76, 77, 78, exatamente. 79. Aí o Bahia me emprestou, o Carlos Crone queria... aí ele assumiu o Ceará, falou com o Maracajá, nessa época o Maracajá era presidente do Bahia, e o Maracajá me liberou por empréstimo, eu e Zé Eduardo, que é um dos maiores meio de campo que jogou aqui na Bahia. Jogadoraço. Aí fui campeão lá e voltei, depois aí não renovei o contrato, tive uma passagem rápida pelo Vitória, depois fui para a Grécia, e quando eu voltei, abri um negócio aqui em Salvador, lá no Bar Centro, no Boulevard 61, e aí tive uma proposta do João Guimarães no Leleco, que era uma proposta igual ao do Bahia, só que no Leleco eu não concentrava, tinha tempo de tomar conta do meu negócio, jogava pouco e o Bahia queria me pagar o mesmo salário, jogando 2 vezes por semana, vivia concentrado, meus filhos pequenos.
Mas eu fui muito feliz no Bahia. Eu acho que todos os títulos que E você e nós também, né? Todos os títulos que eu disputei no Bahia como goleiro, fui campeão, depois eu assumi o Bahia em 91 já como treinador. Também tive a felicidade de ganhar mais um título. Pois é. Essa é a minha história no Bahia. João Marcelo, campeão brasileiro de 88. Que timaço, né, Marcelo? Que timaço. Marcelo não passava nem vento ali. Né? O Ronaldo baixinho pegava tudo. Passava só a bola. Né? Eu não tinha idade. Era Claudinho Pereira, eu não tinha idade para. Mas Pereira saiu, né? Foi embora, você ficou. Pereira, até que as pessoas não entendem bem, mas Pereira teve uma grande passagem. Pereira ganhou bola de prata. Pereira foi escolhido um dos melhores zagueiros da competição. Muito bom. Ele só não jogou 6 jogos, fez gol de falta. E eu casava muito assim melhor com ele. Tive mais tempo jogando com Pereira do que com Claudio nesse campeonato de 88. Com Claudio eu joguei só 6 jogos. 2 contra o Sport, 2 Fluminense e os 2 contra o Inter. Com Pereira eu joguei a competição toda. Depois sim que nós disputamos Libertadores. Claudio jogou comigo na Libertadores. Mas eu tenho o Pereira assim na minha humilde opinião como um dos maiores zagueiros que jogaram no Bahia. Porque ambidestro, cabeceava bem, tinha uma boa técnica. Era um zagueiro. O Bahia sempre teve zagueiro bom. Teve Roberto Eboças, teve você, Claudio, teve Onça, teve. Quem mais? Vamos dizer aí, Zé Augusto. Roberto Eboças, falei. Teve grandes. Agora eu acho que o João acabou de falar aí, ele está certo. Porque era um estilo diferente. O estilo dele era muito similar ao do Claudio. O Pereira era ótimo zagueiro, mas ele era técnico, muito técnico. Então, o João ele chegava e o outro, né, saía. Porque o João ele era muito difícil passar por ele. Então, porque é difícil você colocar 2 zagueiros, né, técnicos, central e 4 zagueiro. Tem que ter um que chega mais, né, que bota respeito. O João botava respeito, como o Roberto fez no Bahia. O próprio Zé Augusto, esse sapatão nunca foi de chegar junto. Esses são os que eu joguei. Agora eu vi João jogando, Pereira, um puta desculpa. Não, isso você tem razão, Pereira é um jogador, mas a diferença também de Pereira para João Marcelo é que Pereira era muito técnico, João Marcelo jogava não só pelo profissionalismo, mas pelo Bahia. Jogava com coração. Era coração. A gente via. Ele veio, quer dizer, ele não é Bahia. É lógico que ele aprendeu a gostar do Bahia, porque foi campeão com Mas o João jogava coração. O torcedor jogava com coração. Né? E você falou de um outro zagueiro que eu joguei com ele, que não era alto, mas jogava demais, o Onça. Jogava muito baixinho. Ele subia dentro da área, o centroavante de cima dele dominava no peito, saia jogando. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Tive a felicidade de jogar com ele lá em Feira. E o negócio com o Pereira é que no ano de 87, né? Nós fizemos eu fiz um jogo contra o Vasco, o Romário fez 3 gols, aí a partir dali eu não joguei mais. Pereira, a torcida culpou ele no jogo Bahia e Flamengo à noite, também ficou afastado e nós treinamos muito no ano de 87 juntos. Então a gente já tinha um entrosamento do time reserva, a gente treinou muito juntos. E quando chegou em 88, que aí estava tanto ele quanto eu, nós estávamos lá na lista de dispensa que Maracá já fez, mas o Evaristo, quando chegou, o Evaristo assinou o contrato em novembro, mais ou menos, o Evaristo falou, quero ver todo mundo antes de dispensar, antes de liberar para os clubes. Aí quando ele viu eu e o Pereira treinando, ele falou, não, eles vão ficar aí. E aí eu já tinha um entrosamento. Nós passamos um ano, quando você passa um ano inteiro treinando com o cara, eu já sabia o que Pereira ia. Eu já sabia aonde ele poderia errar e ele sabia onde eu poderia errar. Porque ele gostava de sair jogando. Então eu já ficava atento, porque sabia que. Porque no momento, uma saída, todo zagueiro que sai, uma hora, ele é normal, natural. Então eu já ficava sempre atento a isso a ele, porque a gente treinava muito. Posicionamento nas bolas paradas, time reserva, a gente já ia com entrosamento, ele já sabia. Então veio o entrosamento de um ano para o outro. E me dava carona, a gente conversava, entendeu? Então tinha um entrosamento, era uma afinidade muito grande que a gente tinha e tem até hoje, porque nós temos uma associação dos campeões brasileiros que cuida do direito de imagem dos atletas.
Nos falamos AGAP, todos os dias. Né? AGAP. Não, a AGAP é de garantia, o ex-atleta, aí são todos atletas do estado da Bahia. Certo. A Associação dos Campeões Brasileiros de 88, ela cuida exatamente daquela última imagem do time campeão brasileiro, que já foi usada muito tempo por várias pessoas, tendo benefício financeiro, e os atletas não teve. Nós temos uma parceria com o Esporte Clube Bahia, um contrato que nós temos com eles, de direito de imagem, uma parceria que nós temos, a associação com Bahia, exatamente para cuidar do direito de imagem dos atletas de 88. Então nós temos essa relação muito forte no nosso time. Não era só o campo, era a concentração, a gente estava sempre junto, estava sempre 7, 8 juntos, assim na concentração. Às vezes incomodava Evaristo, porque Evaristo, quando via assim, muita gente reunida, ele queria saber o que estava conversando. Aí quando ele chegava, a gente já armava, dizia assim, quando ele chegar aqui, porque nós ficávamos numa caixa de água. Eu soube que você imita ele bem. Porra, merda, esse Luiz Antônio, porra, eu que contratei ela do Fluminense, esse merda lá, pegando umas bolas, porra, o Maracajá, fez aquele merda, aquele goleiro, porque o que a gente tem aqui é pior. Porra, então traz ele, porra. Entendeu? Porra, o João Marcelo é merda, porra, meu zagueiro. Porra, se eu pego o João Marcelo, porra, de zagueiro, porra, eu faço 3, 4, 5 gols, porra. Zagueiro desse, porra. Esse Charles. Porra, cabelo de craque. Carro de craque, porra. Anda igual a craque. Porra, mas não é craque, porra. Só o pai e a mãe que dizem que ele é craque dos merda, torcedores, porra. Então eu tenho que aturar esses merda no meu ouvido. É igualzinho. Vou ligar para lá. Então, a relação, eu tenho, assim com o Evaristo, eu tenho que falar, a gente está aqui descontraindo, mas com o Evaristo eu fui ingrato por um período com ele. Porque quando você começa a viajar, a sair para o mundo, você perde contato com muitas pessoas. E Evaristo foi uma pessoa muito fundamental assim na minha construção de caráter, de conduta, porque tem os defeitos, mas muita coisa você poderia pegar com o seu Evaristo. Um que acreditou em você, né? E justo. Acreditou em você. E justo. E ele era justo com todos. Ele não tratava, um exemplo, bobô diferente de mim. Tratava todo mundo com o mesmo tratamento. Não tinha diferenciamento de tratamento. E ele me levou para o Grêmio. Eu tive contato muito assim próximo. Nós fomos campeões no Grêmio também. E um período eu fiquei muito afastado. E aí um amigo, Nelson Góes, chegou para mim e falou assim: João, eu estive no Rio, o seu Evaristo estava perguntando de vocês campeões. Pô, eu falei, putz, aí despertou aquele negócio. A partir já tem o quê? Uns 10 anos, 15 anos. A partir dali que eu comecei a falar mais com ele, a ligar pro filho dele. E aí nós voltamos numa relação muito saudável, que tudo que acontece aqui ele liga, me pergunta como é que tá os jogadores. Na inauguração do CT mesmo, ele falou muito de você. Do lá. CT, se você convidar ele para vir aqui, ele vai me ligar. João, quem é? Quem é? Você conhece? Você vai? Você não vai? Ah, eu falo, seu Evaristo, não fui chamado. Porra, aí ele fala pro filho, ó, avisa que eu não vou. Aí o filho liga pra mim, João, porra, veja aí pra você ir que papai não quer ir porque vocês, jogadores de 88, não vão. Tanto é que na inauguração do CT, nós jogadores de 88, aí tinha lá Baiaco, tava na mesa, na tribuna, tava eu, Zé Carlos, Gil, Beijó, Cosmar, vários jogadores não estavam na tribuna ali. No momento que chamaram ele para falar, que aí todo mundo ficou ali atrás. Foi. Aí ele chamou todo mundo, todos os jogadores, falaram: cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê fulano? Não seria possível eu estar aqui se não fosse eles. Quem merece homenagem são esses jogadores, eles é que jogaram. Eu não fiz nenhum gol pelo Bahia, eu apenas fui um treinador. Quem correu, quem se dedicou dentro do campo foram eles. Se hoje nós estamos aqui, é graças a esses jogadores. Esse reconhecimento é um cara justo. Ele podia chegar ali e receber, não citar nenhum jogador. Ele citou Baiaco, citou vários jogadores que não eram da minha época, foram anteriores a mim, que jogaram com ele. Mas eu acho que ele é muito justo, eu sou muito parecido com ele nessa coisa de justiça, de você andar certo e trabalhar pelo certo. Então eu tenho muito a ver em relação com ele. Eu me emociono um pouco porque realmente eu tenho um carinho muito especial com ele. E ele por você, a gente sente isso quando ele fala de você. Lá no CT mesmo ele falou tal. E Bobô estava até falando aqui também que ele tinha muita confiança em você. Né? Sempre teve você jogando bola. Aliás, ele não, todos nós, né? Quando você... Mas se pegar assim, com conhecimento da posição, já com experiência e sem medo de errar, eu joguei mais no Vitória, conhecendo mais a posição de zagueiro, o fino da bola,
se arriscar mais. Porque no Bahia tinha 21 anos, aquele negócio tem que dar certo. Mas foi campeão, né, brasileiro. Uma pressão agora, jogar e orientar, porque no Bahia as pessoas me orientavam que eu era jovem. No Vitória eu passei a ser líder, com 27 anos, capitão do Vitória, e tinha uns meninos de 18 anos, quer dizer, foi o inverso. Eu era já um jogador do Grêmio, campeão. Campeão brasileiro pelo Bahia, joguei no Grêmio, fui capitão no Grêmio, campeão no Grêmio, você chega no Vitória, na época o Vitória estava na segunda divisão, você chega com status. Aquela época ali, o jogador assim, talvez, que tivesse ganho um título mais importante, que estava no Vitória, na realidade eu e Gil Sergipano e Ronaldo que foi também. O Gil Sergipano também estava nesse time do Vitória. Então eu já cheguei no Vitória com experiência conduzindo essa rapaziada. E eles têm, eu vejo em Vampeta, nesses meninos, e nos outros também que não tiveram o mesmo nome que Vampeta, que Paulo Isidoro, que Alex, algumas coisas assim parecidas do que eu peguei de Edinho. Edinho foi referência, Edinho Jacaré foi referência para mim, Salles, são os caras que o torcedor não sabe a importância desses caras que tinham no grupo, porque o torcedor olha os 11, mas Edinho, Rogério Goleiro, Salles, na hora que tinha qualquer desavença, esses caras é quem conduzia Evaristo, chamava Evaristo conversava muito com Edinho, tem aquela coisa de controlar o grupo, e Edinho é um dos caras assim que a torcida tem que agradecer muito, porque o trabalho dele era invisível, jogador que jogava lateral esquerda, volante, zagueiro, e era um cara que todo mundo gostava. E respeitava. Jogou até de lateral direita também. Lateral direito. A posição dele é lateral direito. Mas ele jogava na esquerda direto. Ele jogava na esquerda, o Paulo Robson não pôde jogar, ele jogava. Se tivesse jogado de volante, jogava. Então, Edinho é um dos caras assim, muito, muito importante na relação dessa coisa que se fala hoje, do treinador ganhar o vestiário. Sabe? De conversar com todo mundo, calma, na hora dos momentos mais difíceis, Edinho chega assim, calma. Na hora que o Evaristo me dava esporro lá no campo, ô merda, não sei o que é o jeito dele. Falava, calma, você sabe que ele é assim, calma. Ele fala, mas ele confia em você. Tanto confia, veja quem vai jogar domingo, é você. Aí um jovem diz assim, porra, é verdade, se ele tá reclamando é pro meu bem. Esqueci aquilo lá e no jogo, pau. Tanto é que no jogo do Botafogo eu errei, no final do jogo, foi um jogo que o Bahia golear, eu fui tentar sair, proteger a bola, o cara roubou, Bahia e Botafogo, saiu o gol aos 48 minutos, o Bahia perdeu o único jogo na Fonte Nova do Botafogo, a torcida queria quebrar o vestiário, foi em cima mais de Renato, atacante, porque Renato perdeu vários gols, e não me xingaram nem nada. No outro dia, Evaristo me deu um esporro, e pronto, no jogo seguinte me botou como titular. Renato foi embora e Charles entrou e pronto. E Charles entrou. E Renato também era muito importante. Renato fez vários gols no início do campeonato. Foi um atacante que hoje, que a gente fala tanto em pressão, ele já pressionava lá atrás os zagueiros, que ele era muito forte, um gaúcho, assim, ele se dedicava, ele se desgastava muito também na marcação, ajudando, às vezes descansava o Bobô, ele voltava no volante. Então tem tudo isso, que é outro cara também importante no grupo. Aquela turma toda foi sensacional, e aí você teve o seguinte, a gente sabia que o Bahia ia jogar, a gente não tinha medo de Bahia perder. A gente queria saber quanto era o jogo. E a torcida daquele jogo, Bahia Fluminense, a gente só saiu da Fonte Nova quando todos os jogadores saíram do campo. E demorou para sair do campo. Demorou. Porque... Eu tava ali atrás do placar, rapaz, que não tinha mais lugar. Ali tinha 200 mil pessoas. 120 mil ali. 120 mil. Fora tava cheio também. É uma sensação gostosa, você tá ouvindo lá, né? É a sensação legal, e a torcida jogava junto. Luiz deve ter sentido isso, porque todo jogador tem seu momento assim, no auge de grandes conquistas. Se você perguntar, como é que é esse sentimento de ir para Fonte Nova e saber que você ia ganhar? Vai me dizer, era a semana boa de treino, era a confiança que a gente tinha um no outro. Pô, nós chegávamos na Fonte Nova com a certeza que a gente não iria perder. Não iria, porque é uma energia. Eu tive saudade dessa época. Porque o torcedor ia para Fonte Nova sabendo que ia ganhar. O Luiz ganhou 5 títulos seguidos, foi heptacampeão. Sabe como é que é isso? Tem um negócio que não é treinador, tem uma liga. É o grupo de jogadores, mas é algo que transcende isso. Para ganhar da gente. Você não estava nesse jogo, não, mas naquele jogo. Viu, Luiz? Naquele jogo. Vinham aqui. Ele falou, se a gente conseguir um empate na Fonte Nova, é vitória. Naquela época, é vitória. Então vinha o Flamengo, vinha o Corinthians, o Palmeiras. Eles conseguiam aqui 0x0, 1x1, empate é vitória pra gente. Porque todos esses times de fora que vinha, né, Sudeste, do Sul,
Se conseguisse um ponto para eles, estava ótimo. Porque aqui, até na minha época, do João, já também pode ter sido também, a Fonte Nova era um mangue aquilo ali, a grama era alta. Os times vinham aqui, tiravam o segundo tempo, a gente atropelava no segundo tempo. A gente conseguiu o nosso resultado, a vitória, no segundo tempo. Eu me lembro do Bahia Cruzeiro, o programa do 2x0 do Bahia, você não estava nesse jogo. 2x0, faltando 2 minutos. Eu não era nascido, não. 2 gols do Jorge Campos. Ele estava na Fonte Nova. 2 gols, faltando 3 minutos para acabar o jogo. O Jorge Campos fez 2 gols ali, o que acontece? Acabou o jogo. Naquele dia ele me deu a camisa. O presidente do Atlético Mineiro, porque Cruzeiro... Tem ainda? Cruzeiro Atlético Mineiro é como o Bavi, aqui, né? O Bahia e Vitória. Aí se um jogador se dá bem, um atacante, faz 2 gols no adversário, eles já vão querer contratar. O que aconteceu? Acabou o jogo, na mesma hora o presidente do Atlético falou assim, eu quero Jorge Campos, quanto quer? Na época foi o jogador mais caro do futebol brasileiro, foi. Esse jogo eu me lembro como fosse, eu estava no gol, foi um gol de Nelinho de falta, quando eu caí a bola tinha passado. Um gol, né? E o outro de Joãozinho. Agora o time do Cruzeiro era um dos melhores times do Brasil na época. Foi 77. Foi, 77 esse jogo. E nós empatamos o jogo, 2x2, faltando 2-3 minutos do jogo. Porra, a Fonte Nova lotada. E Luiz Antônio era magrinho, magrinho, era bonitão, cabelo black, cabelo camisa, usava camisa diferente, moderna pra época, cinza, cinza meia branca, era um top model dentro do campo. Fazia sucesso com as mulheres, fazia muito sucesso com as hoje mais não, que tá velho, mas na época... Hoje com 82 anos não vai mais sucesso. Casado também, a patroa é marcando, mas... Descansado. A torcida do Bahia... A torcida do Bahia tem que ter gratidão por 88. Tem que ter gratidão por todos vocês, jogadores de futebol, que amam o Bahia, que se dedicam ao Bahia. Desculpa, mas eu acho que a torcida tem. Tem, é isso que eu estou dizendo. O que está faltando é o dirigente. É isso que eu vou deixar, só eu concluir exatamente isso. Ótimo. Tem que ter essa gratidão. Agora, o que está faltando no Bahia hoje é um Maracajá, dentro do lado do vestiário. É um presidente que converse, que tenha com os jogadores, que abrace os jogadores, porque o Bahia teve épocas que o time parece uma família. Parecia uma família, né? O time do ano passado, que o Bahia foi rebaixado, foi vergonha. Os jogadores chegavam aqui para perder o jogo. Bahia foi desclassificado contra o Fortaleza. Aquele que veio do Bragantino, Liege, né? Como é? Nem me lembro o nome dele. O Bragantino ou do Corinthians? Do Bragantino, um zagueiro que jogou 2 partidas. Eu sei quem nome estranho. Lígia. Dominou o jogo, ele ficou dando risada e ficou lá. Ramírez, que eu acho uma besteira ter liberado. Ramírez e Rodalega no chão, sentado e Ramírez em pé, calado. E ele dando risada com o jogador do Fortaleza, pô. Esses 2 jogadores que você citou parece que não são brasileiros. Não, o Ramírez não, baiano, os dois não. E o outro Ramírez e o Rodalega também é colombiano. Os dois são colombianos. Aí é que falta você ter amor a empresa que você trabalha e a camisa. E o respeito ao torcedor. Né? Porque o torcedor reconhece tudo que nós fizemos. Você se lembra que Bahia e Vitória... Reconhece aquele pessoal que foi campeão da primeira Taça Brasil 59. Hoje só tem um jogador vivo, o resto, Nadinho, que foi embora. Um goleiro magistral, tanto é da história, ele está como o melhor goleiro do Bahia. Então eu acho o seguinte, eu acho que o dirigente Belitani, o próprio Maracajá, foi o presidente que ganhou mais títulos, acho que no Brasil. Ele tem, acho que 19 títulos. Não conheço nenhum presidente, mas são muito vaidosos. Eles pensam, né, na vaidade deles. Se eles estão ali, se eles conseguiram o título, eles têm que ser gratos a quem? Aos jogadores. E a torcida, né? A torcida, ela tem que ser grata. O torcedor, se você está ganhando, vamos para a criança, que na época dos anos 70, né, o Bahia foi uma criança de 4, 5 anos, o pai era Vitória. Aí o pai é Vitória, o Bahia ganhava todos os títulos, ele era gozado na escolinha dele, na escola. Não, eu vou
torcer com o Bahia. Então tem muitos torcedores. Muitos torcedores. Tem muitos torcedores dos anos 70, que nasceu em 70, aí 70 com 5 anos, 6, 7. O Bahia, como o Bahia ganhou 9 títulos nos anos 70, essa criança falou assim, não, os meninos tudo Bahia, meu pai é Vitória, meu avô, não, eu vou ser Bahia também. Então, e hoje em dia o Bahia compete com os times de fora, né, da Europa. Além o torcedor, ele começa a torcer, pegar amor de criança. Então a criança não quer ser gozada, ela não vai sofrer. O Bahia ganha tudo, eu vou ser torcedor do Vitória, não. Então a torcida do Bahia já era muito grande, porque o Bahia sempre ganhou mais títulos do que o rival, o Vitória, e nos anos 70 foram 10 campeonatos, o Bahia ganhou 9. Então a criança, o Bahia, acho que nesses 10 anos, depois veio os anos 80, o Bahia ganhou vários campeonatos baianos e ganhou um brasileiro. Então hoje o jovem não, de 25, 30 anos, 40 anos, eles são Bahia porque para os anos 70 e os anos 80. Porque nos anos 90 o Vitória dominou um pouco. Eu estava fora daqui, mas eu acompanho. Então o Vitória ganhou mais títulos. Então ganhou 8 títulos. Do que o Bahia. Então essa criança que nasceu no Você foi campeão pelo Bahia, pro Vitória também, não foi? Não, no Vitória não. Foi não. Pegando o que você falou, tem uma coisa que é muito da cultura dos clubes aqui, até dos dirigentes. Eu sou muito fã assim, de Maracajá, apesar das coisas que foram feitas na época, mas era a gestão da época. E a gente tem que saber lidar com essas coisas. A gestão que o Maracajá fazia na época era a gestão que Eurico Miranda fazia, outros clubes faziam também, que era ter os jogadores como praticamente escravo. Em cima disso, vem uma forma de política estrutural dentro dos clubes de não valorizar os seus ídolos. Ele valoriza o título, as conquistas, mas os seus ídolos têm uma resistência a você elogiar aquele ídolo. Parte do clube. Mas ele elogia a diretoria. Né? O trabalho é elogiar. Um exemplo, com todo respeito, Carlos Ratti hoje é um cara que a torcida, que foi fomentado pela direção da época como o grande mentor da democracia do Bahia. E é uma pessoa que, ele estava cumprindo a função dele enquanto funcionário público. Mas se colocou o Carlos Ratti, nada contra a pessoa, uma pessoa que tem uma boa relação, mas quando eles querem indicar alguém para ser a grande cereja do bolo, eles fazem. Com o jogador tem a resistência, e quando nós, que aí eu falo muito pessoal, porque eu sou combatente a isso, resistente em relação a valorizar as pessoas, independente seja de 88, 70, ídolos que passaram pelo clube, que fizeram a história do clube, e que quem está à frente tem que se elogiar e tem que tratar com carinho. As pessoas acham que eu sou polêmico por isso, porque eu me coloco numa posição... Eu sou ídolo do Bahia, não foi porque ninguém me deu, não. Essa posição eu conquistei com trabalho desde o juvenil, do júnior, profissional e conquistas. Todo mundo. Eu queria então botar lá meu nome como grande ídolo da seleção brasileira. Eu não posso, não ganhei nada. Como é que eu vou ser na seleção? Então eu sou do Bahia porque foi coisa feita dentro do campo. E as pessoas têm resistência a isso. Tanto é que a torcida há muito tempo cantava 59 é nosso, 88 também. E a pergunta que vinha, quem são? O que é 59 e 88? Quem está atrás disso? São pessoas, funcionários, seu Messias, Messias que está lá, seu Emílio, Chicharro, Alemão, Orlando Aragão, Luiz Osório, Deiró, Fernando Moreira. Então são essas pessoas que estão por trás, que por uma coisa de política não se fala o nome dessas pessoas porque era de uma outra época, e diz que é época das trevas, de tanto falar em época das trevas, hoje a gente vive numa época das trevas. Então tem muita coisa parecida nessa gestão, que são coisas antigas. Quando eu vejo algumas atitudes, eu me volto lá na década de 70, de 80, eu digo, meu Deus do céu, os caras com a cabeça tão jovem, tão aberta, criativos pra cacete, criam tantas coisas interessantes, e na hora que você tem que ajustar a coisa e dizer assim, Maracajá é um grande presidente da história do Bahia, talvez um dos maiores, junto com o Osório e outros também. Como é que eu não falo isso, cara? Porque eu tenho resistência em elogiar. Eu vou passar, eu falo os presidentes do clube, por exemplo, Belitani vai passar, daqui a pouco entra um outro cara, vai esconder o nome dele, ele vai deixar alguma coisa boa.
vai estar marcado na história do clube como presidente da segunda divisão? Não vai estar marcado, isso é inevitável. Eu estou marcado na história do Grêmio como caí com o Grêmio em 92, 91. Está marcado na minha história, eu não posso esconder isso. E Belitani vai estar marcado na vida dele. Por isso a gente não vai colocar uma foto de Belitani no Museu do Bahia. Se eu for presidente, eu vou negar isso? Não posso negar. Então, hoje essas negações que tem a Maracajá, tem um evento, não manda, porque como presidente da associação, nós fizemos vários eventos para consolidar a marca ACB 88. A gente fez vários eventos. E teve alguns eventos que me pediram, não pode convidar a Maracajá. Eu falei, não vai convidar a Maracajá, a gente não vai. Aí Maracajá que recuou, porque o grupo todo falou assim, você vai entrar na frente da gente, que você foi nosso grande líder. Você vai entrar com coisas boas ou ruins, com reclamações ou não do grupo, você vai entrar. Só que Maracajá recuou. Maracajá ficou, não, eles vão querer me agredir, vai ter segurança, isso aqui. Pela idade deles, resolveu recuar. Então tem essas coisas do que você fala de elogiar. Hoje você vê a torcida Bambu, que é a maior torcida do Bahia, ele põe uma faixa lá com um jogador de 59, que foi escondido em 88. Se você me perguntar, João, você sabia dos jogadores, o time escalar, o time de 59 foi campeão? Não, porque o clube não se falava dessa conquista de 59, de Henricão, de Biriba, não se falava no clube. O Bahia 59 não Alencar. Marito. Mas o Bahia ele ficou respeitado a partir de 59. Entendeu? Ele conseguiu ganhar claro. a Taça Brasil em cima do melhor time não do Brasil. Com Pelé e tudo. Com Pelé e tudo. O Santos era considerado o melhor time do mundo. E com Pelé e tudo, O Bahia ganhou. Foi um feito, né? Então, mas esse pessoal de hoje, eles não querem saber de história. Não é que eles não queiram saber. Isso é uma política. Não é que eles não queiram. Não é só o Bahia, não. Isso é uma política e vaidade deles. Não, isso é uma política. Isso é uma política feita dentro do clube exatamente para isso. Apaga-se as pessoas e as conquistas ficam lá. É por isso que nós temos a associação. Para não deixar apagar o nome das pessoas. Por exemplo, hoje eu não citei quase metade do time de 88, mas citei o nome de várias pessoas que estavam por trás, trabalhando muito forte para a gente. Não sei se vocês notaram. Eu não falei dos jogadores praticamente aqui. Mas falou lá do que estava nos bastidores. Falei quase 10 pessoas que trabalhavam por trás, que o torcedor às vezes nem sabe, porque dentro dessa história de transição de presidentes, eles mesmos criaram isso. Dentro do clube. Tá lá, Belitani, um jovem estava 6 anos dentro do Bahia, pô. Belitani vai fazer 6 anos dentro do Bahia. Ele não tem uma história de 20 anos dentro do Bahia. Mas um cara jovem como ele tem isso. Não sei como é que ele conseguiu pegar essa coisa no ar e tem essa coisa de sempre. Pô, Orlando Aragão não fez um trabalho excelente. Quando Marcelo Guimarães saiu do Bahia e entrou Fernando Schmidt. Naquela coisa toda, a partir dali, eles acharam que quem estava para trás era culpado de tudo. E esqueceram quem estava para trás. E aí começaram a fazer essa campanha, essas coisas de hoje, que vocês ficaram esquecidos, mas se você se lembrar de Schmidt para cá, qual foi o time do Bahia que foi feito com jogadores da base, com jogadores que deram sangue do Bahia? É o exemplo do time do ano passado, João. São 10 anos que está essa administração de Schmidt para cá. Se você pegar, quantos jogadores saíram da base do clube? Que saíram do infantil, juvenil, fizeram o processo todo. Você vai ver pouquíssimos. Hoje, o Bahia tem 34 jogadores no seu plantel hoje. Só 2 jogadores são da base do Bahia, que vai dizer Marcelo Rian. Marcelo Rian não foi da base, veio do Sergipe. Ronaldo também não. E joga muito pouco na base. Joga muito. Tipo Talisca. Mas Talisca pegou um dos piores momentos do Bahia. O Bahia na 3ª divisão. Não tinha nem café da manhã, meu irmão. O torcedor esquece. Eu levava dentro do meu carro, eu tinha um Focus, eu levava pães da Perini, que seu Pepe, André, Roberto. Passava de manhã, porque a Perini, ele não vendia um pão de um dia para o outro. E o pão era novo. Bastava você botar no forno, tava beleza. Eu cansei de encher meu carro e ter que lavar meu carro quase todos os dias para levar pães para dentro do Bahia, porque não tinha. E ainda fui seu Reinaldo Rodrigues. João, isso se alguém ver vai ser ruim pro clube. Eu disse, Reinaldo, como é que faz? Os meninos vão ficar sem tomar café? Hoje o pessoal fala disso aí, que o Bahia tá... Mas não lembra disso aqui.
Toda manhã eu passava na Perini, embaixo da Gama, enchia o carro de pães e levava para os meninos. Tinha jogador que levava até para casa. Se você falou algo interessante, de 10 anos para trás, se você pedir a vários torcedores para dizer quais foram os jogadores que passaram, ninguém se lembra muito deles, porque não deixaram marca. Pouquíssimo deixou marca. Perfeito. Entendeu? Não é a coisa de 88, se você perguntar alguém que assistiu, se lembra de todo mundo. Aí escala o time do Bahia assim na cabeça. Escala o time que foi hecta. Foi exatamente, que escala. Mas quem quer dizer? O time do ano passado. Quem do ano passado? Daqueles né, craques que trouxeram para cá, deixou saudade do Bahia? Quem? Ninguém. Você vê o Rodriguinho, aquele... Elias. Não, a Elias, o lateral, aquele ponta direita aqui. Rossi, Nino Paraíba. Rossi jogava quando queria. O Gilberto é aqueles... Só Gilberto. Só Gilberto, o Daniel que se dedicou, né? Mas mesmo não com muita... Gilberto era dedicado, por isso que ele... Mas não, você pega o time do Bahia de 88, você pega o time do Bahia... Você escala o time e o banco, os reserva também. Mas isso é um processo do mercado. Você precisa movimentar o mercado de contratações para que o dinheiro circule, né? O dinheiro circule. O Bahia é um exemplo. O Bahia teve sub-20, sub-23. Qual o legado que deixou esse sub-20 e sub-23? Ninguém se lembra de ninguém. Ninguém se lembra de nenhum. Quantos jogadores passaram no sub-20, sub-23? Que foram aproveitados. Então, quando vem a crítica na gestão, os caras ficam chateados. A crítica não é a crítica só pela crítica, não é porque você não gosta de Beltrano. Eu não tenho nada contra o presidente do Bahia, ele é presidente do meu clube, eu quero que ele ganhe. Só que quando você vê as ações e você vai para os números, e aí é minha área, que eu sou do esporte, sou do futebol, você vê que eu trabalho. Quantos coordenadores de base passaram no Bahia? Quantos treinadores? Então, o cara que tem uma ideia, a cabeça tão aberta, como não pôde deixar o Bahia? Um coordenador até concluir o ciclo junto com o ciclo dele. Se ele teve 3 anos, tinha que ter um coordenador com ele que ficasse nesse período, porque ele acredita no coordenador, no trabalho, no projeto. O coordenador tinha que seguir com ele. Aí vai me dizer, mas João, esse cara teve uma proposta do São Paulo. Não, você assinou um contrato com o gestor da base que ele tem que cumprir, tem um projeto. A criança que começa com 15 tem que ser acompanhada até os 18, que com 18 ele já tem que estar ali entrando no profissional. Aí se criou esse sub-23, né? Pré-vestibular, vestibular, aí vai pós-graduação, porque o sub-23 é uma porra. O cara vai fazer pós-graduação em São Paulo para depois assumir um cargo. E deu na vergonha desse ano. Deu na vergonha desse ano. Ele botou um time que ia ser desfeito para jogar o Campeonato Baiano. O time não rendeu nada porque ia ser desfeito e o Bahia perdeu o Campeonato Baiano por causa disso. E não foi desfeito, porque o grande problema é assim, acabou o Sub-23? Não acabou. O Bahia contratou agora um zagueiro que está emprestado, que veio da Ponte Preta. O cara não conseguiu jogar. É que perderam-se o valor. Luiz Henrique. Perderam-se o valor de vestir a camisa do clube, do Bahia. O Bahia não pode estar sendo um lugar para jogador de junho da Ponte Preta de Palmeiras, o cara vir fazer o último estágio aqui não. O Bahia tem que chegar jogador aqui pronto para vestir a camisa e dar alegria para o torcedor. O que aconteceu nesse tempo todo foi isso. Os jogadores estavam vindo para o Bahia, vamos ver, Gregory deu certo, beleza, deu certo. E quantos não deram? Os jogadores vinham fazer teste no Bahia. Fazer teste. Então o Bahia se perdeu. Ficou ano passado até esse ano sem jogar. Marcelo Cirino. Então fizeram do Bahia esse lugar que o cara que não deu certo em São Paulo, em Palmeiras. O Bahia tem 4 goleiros, e aí a área de Luiz Antônio, 4 goleiros contratados. Não existe isso no futebol, não. O 4º goleiro, no mínimo, tem que ser da base. Tem que ser da base os 4 goleiros, 6 zagueiros contratados. Pelo menos um zagueiro desses 6 tinha que ser da base. Giovanni Tinga, um jogador que não foi aproveitado, um atacante de área. O cara fez gol na base toda. Descartaram o cara, mandaram para vários times pequenos, sem condição. João Marcelo Danilo, que está aí para a seleção brasileira, foi convocado. Isso foi do Bahia, dispensaram o cara como ruim. Dispensaram. Então, aí que falta o profissional de futebol, como supervisor, que está lá o dia a dia no campo, que ele conhece o jogador, ele tem um diálogo com o dirigente. Mas pega um cara, um executivo, que é outra coisa. Você vai jogar uma bola para ele, domina no peito, ele segura com a mão. Porque ele nunca entrou no campo de futebol, sabe chutar uma bola. Então como é que pode dispensar, não sei o que aconteceu com esse garoto? Ele joga muito. Está arrebentando no Palmeiras.
o Bahia não ficou no Bahia. O que pode ter acontecido também? O que falta é uma pessoa na direção do Bahia. O presidente pode ser um executivo, pode ser um grande gestor, mas na área de futebol tem que ter profissionais de futebol. Os grandes equipes no mundo têm esse profissional. O que pode ter acontecido com o Danilo também é o que acontece em vários clubes. Posso dizer também que no momento que ele passou no Bahia, ele não estivesse jogando o que ele está jogando hoje. Que o jogador tem que maturar, tem um período de maturação. Mas o cara sabe, conhece. Não, você vê no arriar das malas, mas vários jogadores também já passaram em outros clubes também, não renderam. Isso é uma coisa que acontece, Cafu mesmo fez 14 avaliações, entendeu? Isso de Danilo, por que a gente reclama tanto? Porque a base do Bahia é uma bagunça administrativa, não tem um projeto, um programa para você seguir. Aí nós temos que criticar, porque não pode um jogador desse, pelo a qualidade que ele tem, não é possível. Ele tem que ter jogado muito mal. Eu falo porque Paulo Rodrigues fez uma belíssima campanha no Botafogo de Ribeirão Preto e ia ser dispensado do Bahia antes da competição. Ele começou a fazer os coletivos, não estava se alimentando, morava ele e Paulo Robson num apartamento, ele não estava se alimentando direito, não estava dormindo porque não tinha ar-condicionado. O seu Evaristo foi conversar com ele, porque ele estava treinando mal. Se você olhasse para Paulo Rodrigues, você assim, pô, tem que mandar esse cara embora. A gente dava risada, a gente que era da casa, porque a gente sempre fez aquela política de aproveitar o exemplo Marcelo Chamus, que era da base, tinha outros jogadores, Marcelo Jorge. A gente da base tinha essa panelinha de querer que, como eu estava, queria que os outros também tivessem. Paulo Rodrigues chegou, o pessoal fica, pô, que esse cara aí, rapaz, pô, olhando, o cara não dava um passe, não roubava uma bola de ninguém. O seu Evaristo chamou ele e perguntou: o que está acontecendo com você? Você não é o mesmo jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Você está se alimentando bem? Não. Você está não sei o que? Não sei o que. A partir de amanhã eu quero você morando dentro do fazendão. Paulo Rodrigues foi morar dentro do fazendão. 3 alimentações, até 4. Tomava café da manhã, almoçava, tinha lanche à tarde, jantava, tinha lanche das 10, descansava, foi. O cara virou o que virou. Então tem todo um processo dentro disso. O que a gente reclama é, cadê os jogadores da base? Aí aparecem outros clubes, que aí tem várias coisas. Pode ser o empresário que tirou o jogador, viu que o jogador é um jogador de destaque, tiraram ele. Pode ter sido isso. O cara olhou o Danilo e disse, pô, esse menino tem qualidade. Dispensa ele, vamos dispensar, vamos levar para o Palmeiras, vamos levar para outro time. Hoje há esse mundo promíscuo, porque tem muitos empresários que são caras que os pais são muito ricos, eles não têm uma função ou não querem seguir a função do pai, o pai diz, ó, toma aí 20 milhões e vai lá pro futebol. O cara entra no futebol, compra um jogador aqui, outro aqui, vive no futebol de business, viaja, vai para outro canto, faz não sei o que, vai pra noite e fica trabalhando assim. Viu, João? Eu pego meu raciocínio em cima disso. O que acontece é o seguinte, hoje no futebol brasileiro, não no futebol brasileiro, no futebol mundial, os empresários tomaram conta do futebol. Mas o que acontece? Você vê, o Bahia não tem revelado jogadores profissionais. Pouquíssimos. Você tem aí 100 na base, juvenil, sub-17, sub-20, mas o que acontece? Na minha opinião, eu estava há muito tempo fora, mas eu acompanho o futebol brasileiro não como estou acompanhando agora. Eu voltei a morar em Salvador agora tem o ano passado, depois de 30 anos. Então, na minha época, como jogador e como treinador do Bahia, você tinha o Nilton Mota, que era um cara que tinha um olho, ele batia o olho no menino, esse menino vai ser profissional. Né? Ele entendia tudo de futebol. Está no futebol ainda, tem um trabalho no Galícia. Mas deve estar trabalhando com empresário, porque hoje os empresários, tem advogado, tem administrador de empresa, tem economista, que ele fala assim, pô, o que eu vou ganhar trabalhando o ano todo, eu ganho com o garoto. Então o cara fala assim, pô, o garoto vai ser vendido por 5 milhões, ele tem 20%, ele vai ganhar o quê? 1 milhão. E um advogado, para ganhar 1 milhão, tem que trabalhar muito o ano todo. De repente você pega uma ação na Petrobras e ele pode ganhar. Mas aí São anos e anos. O que acontece? Eu acho, você vê que como eu cheguei no Bahia novo, né? E tive a felicidade de ganhar título, todos os títulos, não perdi nenhum título como goleiro,
meus companheiros. Quando eu fui para o Bahia, o Paracajá me contratou, porque o Evaristo pediu, eu quero o Luiz Antônio como meu auxiliar. Eu quero esse merda! Para ser treinador de goleiro, porque ele foi um grande goleiro, ele começou a carreira dele como treinador no Leone, e eu quero ele aqui. Só que ele foi para o Rio de férias e não voltou. Aí eu fiquei com o Carbono não deu certo, depois veio o Candinho. Então, quando eu subi o Bahia, do lado do Bahia em 91, eu tinha avisado com o Mota, eu quero ver o Juniores treinando, aí lá no Fazendão mesmo. Aí eu vi Marcelo Ramos, o Wesley, Paulo Emílio, Emerson zagueiro, Mazinho, Paulo Emílio. Falei, eu quero esses meninos tudo profissional. Ô Luiz Mecai, e quando você No outro dia eles foram treinar comigo e sentavam no banco. Agora, eles entravam quando o time estava ganhando, porque eu tinha um time, praticamente a metade do time, que ia ser campeão brasileiro. Meu meio de campo, meu capitão era Paulo Rodrigues, Gil Sergipano, depois contrataram o Lima Sergipano, o Luiz Henrique, que era o melhor jogador do Brasil. Ele era mais 10 para a Copa dos Estados Unidos, era meu ponta direita. Aí tinha o Van Dijk, o Van Dijk não amarrava a chuteira de Marcelo Ramos. Falei, Maracajá, meu titular vai ser Marcelo Ramos. Maracajá assim, tá louco, o menino ganha $100, ajuda de curso. O Van Dijk é um dos jogadores que o salário mais alto, mas o outro é melhor. Jogou em 91, 92 venderam pro Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, jogou lá fora. Grande jogador, Marcelo Ramos. Vem cá, me diga uma coisa. Você sofria muito quando tomava frango, você tomou uns 3 frangos aí que eu me lembro. Eu sempre tomei frango quando eu podia tomar. Mas tomava. O que acontece? O goleiro. Ele como o Danilo tomou agora, né? Contra o goleiro é o seguinte. Aquela foi falha. Contra o Azuis. Ele estava adiantado. Não é um frango, não, mas ele estava mal funcionado. Não é frango, não, mas falhou. Mas essa bola desviou no pé do rapaz. O outro goleiro, desviou, foi? Chute, foi. Ele que fez o gol foi ele. Ele fez o gol. Quem? Foi. Marcelo botou já dentro a bola, ela estava dentro. Se fosse na minha época, assim, compraram ele, porque a bola na mão dele jogou a bola para trás. Tudo bem. Eu acho o seguinte, você falou o negócio de frango. Eu acho que o goleiro ele tem que estar preparado para tomar o frango. Se abate, Luiz. Eu na minha carreira eu tomei 2 frangos, mas eu tomei um jogo que não tinha importância. Que eu estava ganhando 2-1. Estava desconcentrado. Ou 2-0, tomava o gol. O goleiro é marcado quando é um jogo decisivo. Ele toma o frango. Está decidindo um campeonato, ou um turno de um campeonato. E você toma um gol contra o seu maior rival e falha, você vai ficar na história. No caso, aconteceu com o meu amigo Gelson. Aquele deu o título ao Bahia. Ele jogava por empate. Fito fez do meio de campo. Ele jogou o joelho estourado, chutou a bola e fez aquele gol. Chovendo muito. Enquanto ele viver, ele vai viver. Você lembra que estava chovendo muito? Estava chovendo naquele dia. Ele vai viver com esse trauma. Então eu tomei um gol uma vez contra o Galícia, a esquerdinha bateu uma foto, tava. Fonte Nova olhada, eu fui pegar, a bola foi entrando e eu correndo atrás dela. Aqui na Fonte Nova. E tomei uma vez lá com o Esportivo de Vitória. Mas Luiz, você foi um grande goleiro, rapaz. O Bahia. Sempre foi. João? Grande goleiro. Precisava do goleiro. Escute elogio. Escute, rapaz. Você foi um grande goleiro. Eu tô me justificando porque ele tocou no assunto. Não, eu quero saber. Não justifica. Se a gente. Frango não justifica. Você tomou os 3 frangos, eu me lembro. Eu tomei que não podia ser. Você quer que a gente faça um programa aqui aí no Apete, né, João? Frango não tem justificativa. Não sei. Frango é frango. Você tá ouvindo aqui, você falar que eu tomei 3 frangos. Ele falou, agora eu quero que ele fale assim, ó, você foi campeão invicto 75, 78. É muito vaidoso. Vaidoso demais. É demais. Ele falou, agora eu quero ver se ele se lembra. Um Bavi. Não lembra não. Vai puxar agora. Não, um Bavi decisivo. Se eu ganhar o campeonato, porque. Tivemos que ganhar. Você tocou na ferida do homem, a vaidade. Naquela época, goleiro. Você tinha o primeiro turno, o segundo turno. Goleiro, quando não é maluco, é viado, é vaidoso. O campeonato. Com todo respeito. Luiz, deixa eu falar uma coisa assim. Vê só. Não, você vai. Deixa eu falar. Não, peraí, só pra dizer uma coisa assim, olha. Você, pra mim,
Quando ele disse, eu vou trazer o Luiz Antônio, eu digo, traga, porque foi um puto do goleiro. Isso. Um puto do goleiro. Merda, mas Esse negócio do frango, eu tô brincando com você, por quê? Eu nunca vi você tomar 3 frangos, mas o que é pra você se retar mesmo desse jeito, pra gente dar um pouco de emoção. Eu me lembro de 2. Não, Você falou 3, eu tenho que defender. Todo goleiro toma mas frango, 3 é todo bom, goleiro. Você se lembra de Butício que deixou a bola no pé de Ronaldo? Foi o Butício? Não, foi Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues deixou no pé de Ronaldo. Tá, aqui. Fez a fama de Ronaldo aqui. Não é aqui. frango. Não, mas era uma falha. Pra quem entende, aquilo não foi frango. Ele pegou ali, não esperar o menino foi inteligente, porque naquela época ele era menino. Ele deu uma descube no Big Brother, ele parou. Pelé. O time, o Santos atacava, ele saía do campo, fazia que dava uma chuteira e ficava olhando. O goleiro, naquela época você botava a bola no chão e saía com a bola no bola. Agora Quando Pelé roubou a bola no goleiro, ele fez isso. Você lembrou uma coisa séria, Luiz Antônio jogava de roupa cinza mesmo. Eu fiquei, tô me lembrando aqui do a camisa jogo cinza, dele, né? Camisa cinza com branco. Eu me lembro. Você? Era. Eu usei. Usou muito cinza. A camisa que eu mais usei foi cinza. Agora eu usei 78, 79, eu usava uma verde da Nike, que era o Fijol, que era goleiro da seleção da Argentina. Usava. E a SAF? Um amigo meu foi fazer um trabalho em Buenos Aires, aí me trouxe presente, eu achava linda. E a SAF? A SAF é uma coisa que a gente tem que conhecer mais, né? Foi isso que eu disse do Caquinha Bobô. A gente pensava do sítio tá aqui. A gente precisa conhecer mais a SAF. O que eu sei, eu tenho uns amigos em São Paulo que assim conhecem esse grupo que está fazendo assim a transação e que trouxe a SAF Bahia. É uma coisa que a gente tem que conhecer bem. Eu vi um especialista na área me dizendo até pro Conselho do Bahia, que eles fizeram uma live com um cara que entende de SAF, de São Paulo do Rio, o cara dizendo que o Bahia jamais poderia vender 90% do clube, que teria que ser aí no mínimo 49, 51, o Bahia tendo a maioria das ações para que o Bahia pudesse ter o controle até mesmo dos 700 ou 650 milhões que vai entrar no clube, porque você passa 90% do clube, um exemplo para a SAF, e eles vão gerir esse dinheiro no futebol. Então, o que o especialista falou é que o Bahia tinha que ter mais autonomia. Que não pode... Se quer vender 90%, que autonomia pode ter? Não pode ter. O Bahia vai ficar só com 10%. Quer dizer, vai comprar. Aí diz, ele só vai comprar o futebol. Vai comprar o Bahia todo, vai comprar 10%. O Bahia vai ficar com 10%, não tem. O Bahia só vai indicar uma pessoa. E segundo dizem que a direção é que vai indicar uma ou duas pessoas. Entendeu? Então é uma coisa que não vai ter a maioria do torcedor votando com conhecimento. Tem as cláusulas aí que você não pode divulgar o contrato na sua totalidade, e a gente vai ter que engolir o que os caras vão botar ali pro conselho, que o presidente estão fazendo essa campanha que o Bahia vai ser o sexto melhor time do Brasil. Para mim tá assinado, para mim já foi vendido, já me disseram, o pessoal de São Paulo já tá vendido, tem até um repórter de São Paulo que ele sempre tem as melhores informações, que também é muito ligado ao grupo, que se dizem que é o Jorge Nicola, pessoa de São Paulo, por sinal ele está dando até a informação que talvez Gregory volte para o Brasil. Se você pegar no site dele, você vai ver que ele está sempre dando notícia. Ele foi um dos intermediários dessa venda. O Jorge Nicola? Eu soube, não sei se é verdade, não seria leviano, que ele tem muita assim, ligação com o empresário que trouxe o negócio para o Bahia, e que aí dizem que gira em torno de 4% a 7% do dinheiro da comissão. Então, quando vem essas notícias de São Paulo, e nós aqui da Bahia temos esses costumes de tudo que vem de São Paulo para cá ou vem de fora, nós pegamos como verdade absoluta, ele chegou ao ponto de falar que a SAF era coisa importante que o Bahia não poderia perder. Como é que ele tem acesso a essas informações, que é uma coisa que o Bahia não pode perder, se o Conselho do Bahia nem sabia de nada? Então ele tem informações privilegiadas, solta, faz a cabeça do torcedor, que na sua grande maioria está chateado com o presidente, pensa que com essa venda da SAF, que o presidente vai sair do processo. Não vai sair, porque ele vai ter que cumprir o mandato dele até dezembro de 2023, e a torcida, com aquela coisa de querer se livrar do presidente, está dizendo que o Bahia vai mudar de patamar. Acho difícil mudar de patamar, porque o patamar do City mudou, mas grande conquista ele não tem. A Champions League é a maior conquista que o City poderia ganhar, e Guardiola está 6 temporadas lá e só bate na trave. Quem ganha é o Real Madrid. Então, essa coisa o Bahia vai mudar de patamar. O Liverpool, que é adversário dele, tem ganho. Mas vai dizer assim, vai mudar de patamar, nós podemos mudar de patamar. Precisa saber como é que vai se mudar isso. É uma coisa que é uma coisa nova,
criticar também. A gente não pode criticar porque eu não tenho conhecimento para criticar. Agora, o que está em torno, aí eu posso falar e criticar. Acho que ter o repórter dizendo que tem que fazer e soltando vídeo para cá, para os torcedores que estão chateados com a atual situação do Bahia, isso é negativo e critiquei nas redes sociais que não deveria fazer isso. Outra coisa, João, porque estão fazendo uma campanha, Luiz, que o torcedor está assim, achando que vai ser a melhor coisa. Me perdoe, só o problema do Bahia e da gestão é isso. Ele leva o torcedor no estágio de sonhar, que quando vem a decepção, a proporção é a mesma. Por isso que o torcedor foi para a porta. É por isso que o torcedor não justifica ter feito aquele crime, jogado uma bomba. Mas o torcedor é assim, é para paixão, infelizmente. Todos aqueles que fizeram aquilo lá no ônibus tem que estar preso. Isso. Mas eles levam, nós torcedores, a gente não tem experiência no meio do futebol, vive futebol há muito tempo, a gente sabe. Leva a gente no estádio, SAF, porque os caras têm 9 clubes, meu irmão, no mundo. 9 ou 10 clubes. Quantos mudaram de patamar? Que patamar é esse? De 1 a 10, qual o grau que ele está dizendo que vai levar o Bahia? A 8? Só tem o Manchester, pai, só porque ele quer que o Bahia seja a segunda informação. O Bahia vai ser o segundo clube, um dos mais ricos do Brasil. Aí o torcedor fica aquilo, Luiz, fica endeusado, achando... Eu estava vindo com o João aqui agora, eu falei, o torcedor ele ama. Né? Mas ele, o que ele escuta... Às vezes ele está no estado, por exemplo, um Bavi, 90 mil pessoas. Aí você, um baiaco, que era um volante que marcava. Aí o repórter, o torcedor com rádio de pilha. Hoje não se vai mais, hoje é celular. Mas na minha época era rádio de pilha. Aí ele escuta um Franz Teixeira, um Silvio Mendes, fala assim, o baiaco está uma merda. Mas o torcedor está vendo que ele está lutando, está ali, que ele está bem. Quando o cara fala que ele tá uma merda, o torcedor fica tão puto que ele perde até o rádio dele. Se o Baiaco estiver perto dele, joga o rádio na cabeça do Baiaco. Então, você vê como é o torcedor assim. Só que ele vai pelo que ele escuta. Se a imprensa está falando isso, que o Bahia vai ser o maior time do Brasil, um dos melhores do mundo, ele vai na onda. É isso que é. Mas tá assim. O cara foi falar, rapaz, calma. Eu me pergunto, João, porque eu não estou muito informado, eu quase não vejo muito esporte. Eu vejo, mas como eu estou chegando no país agora, o país não, aqui em Salvador, que eu amo Salvador, e amo o país também, mas quando eu vi, você é maluco, ficou 30 anos nos Estados Unidos, voltou para cá para fazer o quê? Eu falei, eu voltei aqui para ser feliz. E volta quando os Estados Unidos, eu falei assim, eu não volto mais, eu vou ficar aqui, só vou sair daqui quando ele lá de cima me levar. Porque eu fui muito feliz aqui, eu tenho muitos amigos, eu quero morrer aqui, apesar que minha família é toda de São Paulo. Mas nós também fomos com você. Porque o João é um cara muito, muito bem informado. Eu acho que o Bahia ele disse que o Bahia já foi comprado. Agora, para comprar o Bahia, que foi fundado em 1931, aí chega um grupo com dinheiro e compra, é assim, e a torcida, e o sócio, estão de acordo? Porque não tem que ter votação? Não, isso aí ele vou levar para o conselho naturalmente vai aprovar, porque ele tem maioria. Ele vai para a Assembleia Geral, vai para a Assembleia Geral depois. Eu quero saber. Então o cara fala, 650 milhões eu vou mandar no Bahia, eu vou fazer acontecer. Falando agora em 700. 700. Ok, 700. 1 bilhão. Ok. Mas o sócio, o Bahia hoje tem que 5 mil sócios pagando. Não, tem 30 mil. 30 mil. Então... Nem todos vão votar, pô. A maioria... nem todos. Todos vão votar. Sério, eu penso assim, a maioria não tem vários critérios. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conversei com o torcedor do Bahia. Aí tá ele, rapaz, eu volto, não sei o quê. Pô, você não é amigo de Belitânia? Eu sou. Mas eu sou amigo de Belitânia, amigo de Belitânia. O presidente do Bahia, pra mim, tem o Bahia no meio. Qualquer um que você aprende do Bahia, tem o Bahia no meio. Certo. Porque entre mim e Belitânia tem o Bahia. Tem uma paixão. Tem uma paixão. Eu disse a Belitânia chegou, disse a mim na Copa do Nordeste, agradeceu porque eu liguei para ele, parabenizando e tal. O Bahia vai fazer um timaço no ano que vem, tal. O que a gente viu foi uma brincadeira. O time do Bahia que foi montado em janeiro para cá foi uma brincadeira. O Bahia perdeu Copa Nordeste. O Bahia perdeu o Campeonato Baiano. Não. Ele não perdeu o Campeonato Baiano. Eu nunca vi um time como o Bahia, ele não pode ficar de fora
numa semifinal. Mas ficou. O Baianão. Vai sair agora, na época que o Bahia tinha time, nos anos 50. A gente era finalista todo, era campeão. Do Baiano. Era. Eu vejo na imprensa daqui assim. Vai começar o campeonato. Vai começar o campeonato. O Baianão. Calma. Baianão nunca foi Baianão. Como é que a Marício fala? Aí você viu uma Como é que a Marício fala pra ele? Sem o Bahia. Com 4 equipes, entendeu? Sem Bahia, ele uma vergonha. Vergonha, é isso que eu tô dizendo. Mas, olha, o Bahia chegou, o Bahia pegou um jogador, um bom centroavante, trouxe ele para cá e vendeu agora para o Goiás. O Vinícius, que contratou do Náutico. É isso que eu não entendo. O jogador estava na segunda divisão com o Náutico, que é muito menor que o Bahia, isso em tudo. Ele jogou no Náutico, o Bahia foi e contratou esse atleta com um salário que o Bahia não pode pagar na segunda divisão. Que absurdo! O cara não conseguiu subir no Náutico, não foi artilheiro da segunda divisão. O Bahia contratou o Vinícius, um bom jogador, e o jogador vai pro Goiás, não pode. Qual o maior objetivo do clube? Não é subir? Como é que você pega um jogador com nível de Vinícius que você contratou, aí tá no contrato que se o Bahia caísse, o Bahia tinha que prestar porque o salário. Imagine qual o salário que esse cara estava ganhando no Náutico para vir pro Bahia ganhar um salário que o Bahia na segunda divisão não pode pagar e o Náutico conseguiu pagar o cara lá. Não, e outra coisa, o Goiás agora quer comprar. Já disse que quer comprar. Ele disse que tá feliz no Goiás, que tá ótimo para ele, que ele já se acostumou ao time lá e quer ir embora. Me dê 2 minutos, olha só. O João sempre me convida para ir lá pro camarote do pessoal que foi campeão brasileiro, 88. Aí eu fui ver um jogo, qual foi o jogo que eu fui ver? Bahia Azures. Bahia Azures. Aí o Bahia contratou o Jacaré, que veio do Ceará. Que jogador. Aí eu fico gozando o João, porque toda a informação que tem no Bahia, mais que me dá é ele. Jacaré, foi indicado por Guto, né? O Guto, que é o treinador. Ele era reserva no Ceará. Aí veio Jacaré, e tem Jacaré no Ceará? Jacaré tem lá no Amazonas. Aí ele veio e fez 2 gols. Acabou. Arrebentou. Aí quando fui agora essa semana, eu fui ver o jogo, Bahia e Londrina, não foi? Esse Jacaré entrou, rapaz. É brincadeira, o cara é uma pena de pau. Não, mas ele fez o contrato. Aí o torcedor disse, é Jacaré dele, Jacaré. Não tem condições de jogar no Bahia. Mas Luiz, ele fez um contrato com o Bahia para fazer 2 gols. Mas o que acontece o mínimo que você entenda de futebol é fraco demais ele. Você vai ver que o cara não sabe cruzar uma bola. Ele fez 2 gols e acho que foi o segundo que ele deu um tapa lá no campo, um golaço. Aquilo ele não vai fazer mais na vida dele. O que a gente está falando de levar o torcedor àquele estágio de sonhar. Ele fez os 2 gols, a mídia que foi criada em cima dele, até com um pouco de razão, porque fez 2 gols diante do Cruzeiro, foi muito maior do que ele poderia, talvez eu vou torcer que ele entregue. Então se criou Jacaré dança, Jacaré não sei o que, o torcedor, a imprensa fazendo o seu papel. Eu estou cansado de falar, entendeu? O torcedor, a imprensa da Bahia, ela é assim há 50 anos atrás. Mas a imprensa precisa vender, né? Mas o torcedor é o Brasil que foi, né? E a imprensa precisa vender. É gente que tem que não ser amor, ele tem que ser racional. Ser racional, profissional. Ela quer audiência. Quem dá audiência é o torcedor. Eu não quero saber se eles não estão preocupados em entender de futebol nem nada. Agora, tem uns aí que estão na imprensa que jogou uma bolinha, né, dominava fez alguma coisa, fez alguma coisinha. E fica esse mete o pau, porque teve lá no campo, mas os outros não, eles querem ter ibope, eles querem ter audiência. Né? Então, eles sabem que o torcedor do Bahia está lá escutando. Então o cara, ele fala, o Jacaré vai arrebentar, olha, daqui um mês o Tite vai convocar, ele vai disputar com todo mundo. Quer dizer, o torcedor se ilude, né, com isso tudo. Eu acho uma... E a gente tinha também naquela época, porque você tinha jogadores com referência do Bahia. Você, João Marcelo, Claudio, Paulo Robson, Romero, Luiz Alberto, jogador laço, Roberto Tebuça, né? Essa turma toda que jogou, Douglas, Picolé, Jorge Campos, Douglas e Picolé, aquele ataque. Tinha Beijoca, Jorge Campos e Douglas. 3 centravantes. Ainda tinha Gesso, né? Gesso. Ainda tinha Gesso. Gesso, ponto esquerdo, Jorge Campos.
Jorge Campos. Qualquer posição que você ia, tinha. Aí tinha aquele ataque que era assim, Jorge Campos, Beijoca, Douglas e Picolé. O ataque do Bahia naquela época. E você tinha... Esse ataque, 73, 74, era Natal, Picolé, Douglas e Peri. Já em 75, aí já foi Jorge Campos, Beijoca e Marquinhos. 76 aí foi Jorge Campos, Beijoca e Gerson. E Gilson. O Gilson Gênero foi 79. 79 foi. Gilson Gênero. Fito, Baiaco, né? Baiaco, Fito e Douglas. Esses três aí, junto com o Sapatão, que ganharam 7 títulos. Aí teve o Bahia um time também bom, que tinha Zanata, Luiz Henrique, esses já foram os anos Bobô. 90. Luiz Henrique não jogou com o Zanata, não. Zanata foi até 87 só. Foi, ele deve ter jogado na cabeça. Léo Oliveira jogou com o Zanata. Até quase próximo de João. Até 86, parece. Agora, o Luiz Henrique ficou pouco tempo no Bahia. Como o próprio Bobô. Foi. Não, o Bobô ficou mais tempo. Bobô foi tricampeão pelo Bahia. O Bobô chegou no Bahia, que ano? 85? Eu sei que ele foi tricampeão, ele ganhou os 3 títulos no Bahia. Ele ganhou 87, ele ganhou 86, 87, 88, tricampeão. E o campeonato brasileiro. 85 ele jogou também. Bobô acho que chegou em 85. Ele jogou com o Celso, fez um campeonato brasileiro. E depois ele foi técnico do Bahia. Foi campeão da Copa. Hoje, Copa Nordeste. Só com a parte Copa Nordeste. O Luiz Henrique veio da 14, como o Bobô também veio. Foi. E Sandro, Luiz Henrique, Bobô, Zanata. Ele veio em 90, com 90, 91, em 92 ele foi vendido para Palmeiras. Hoje faz 20 anos. Palmeiras Fluminense. Não, Palmeiras. Hoje faz. A Bobô foi pro Fluminense. Foi pro Mônaco. Bobô que foi pro Fluminense. Hoje faz 20. O primeiro time que ele foi o São Paulo. Depois Fluminense. É isso mesmo. Foi pro Flamengo também. Hoje faz 20 anos da conquista da Copa do Nordeste. Que Bobô era o técnico. Bobô era o técnico. Marcelo Chamus, que era o auxiliar. Tinha Valdomiro, Preto, Emerson Ferretti. João. Outra coisa, o Bahia antigamente tinha muito jogador do interior aqui. Bahia e Vitória. Hoje em dia não tem mais. Porque o campeonato baiano era bem disputado também. Hoje só vem de fora. Se você escalar o time que foi campeão brasileiro, mas o próprio, na época do Bahia, interior, né? tinha cada timaço do tinha interior. até menos do que nos anos 80 dele. Né? Porque vinha muito jogador de fora. Muitos dos jogadores vinham do Santos. Picolé, o Eliseu, Douglas, Fito, Osni. Esse pessoal todo veio do Santos, da base do Santos. Alguns jogaram no time profissional, o Douglas jogou muito com o Pelé, não foi titular, mas sempre jogava. Mas eu acho que o Bahia revelou mais jogadores a partir de meados dos anos 80 até início dos anos 90. Depois parou, aí o Vitória começou a revelar mais, né? Você vê que o time de 93... De 92 para frente. Quase foi campeão brasileiro com o Palmeiras, que aquele Palmeiras foi o melhor time da história do Palmeiras. A metade do time era da seleção brasileira. E o zagueiro de merda tava lá, pô, com a camisa 3 do Vitória, porra. Esse zagueiro tava lá de novo pra todo o Brasil. Quem colocou esse merda lá, porra? Dá um jeito de você mandar isso pra mim, que eu vou mandar pra Manda, claro. Eu mando. Ô, João, ele gosta disso. Vereador ou presidente do Bahia? Qual é a sua paixão? Eu tenho 2 amigos que querem ser presidente do Bahia, que é Bobô e Emerson Ferretti. São 2 pessoas assim que eu apoiaria também. Como você disse que você é amigo de Douglas, agora você não... Eu tô pensando que você ia falar de Douglas. Não, se você tá falando Douglas... Mas Douglas tá fora. Eu tô falando, é o que... Douglas também quer... Tem vontade, mas Douglas deve estar aqui. Ele não tá... Douglas também tem vontade. Eu falo porque o Emerson tá aqui, o Bobô, eu converso com os 2 sempre, e os 2 têm esse desejo, eu jamais iria competir nem com ele, nem com o Douglas. Iria apoiar qualquer um deles. Vereador, eu fui chamado, o Bobô me levou para o partido PSD com o Dr. Otto Alencar, o senador, e ele aí me convidou para sair vereador. Foi uma experiência maravilhosa, tive contatos com a população de Salvador, foi uma coisa assim que eu fiquei muito, muito feliz, porque às vezes você quer ser eleito para trabalhar em prol do povo, porque a minha intenção era essa, ser vereador, para ajudar realmente o esporte. Minha bandeira era o esporte, não só o futebol, mas remo, basquete, voleibol, toda essa área. Conheço vários professores, boxe, conheço várias pessoas. E entrei com esse intuito. Foi uma campanha assim muito legal, aluguei uma Kombi, saía nos bairros, as pessoas, João Marcelo,
tive um contato com torcedores do Bahia e Vitória. A campanha não se traduziu nas urnas, porque pelo contato que eu tive, pela campanha que eu fiz, com o dinheiro que eu tive na mão, 15 mil, 20 mil, eu tive 1.000 votos. Sou o 6º suplente do meu partido. Quem foi eleito no meu partido teve quase 4.000 votos, que foi Edivaldo Brito. Faltou investimento também do partido. Foi uma campanha difícil também. Eu perdi, né? Eu perdi nessa eleição, tive 2.700 votos, porque a minha votação é o pessoal mais velho, assim, né? E aí ninguém foi votar. O Imbuí, que me dava sempre 3.000 votos, me deu 1.000 votos, uma abstenção de 53%. 2.000 votos. 2.000 votos. Aí muito pronto, voto. entendeu? E foi uma campanha difícil. Mas não se fique chateado com isso, você que você não ficou. Você tem fiquei não. Porque primeiro é o seguinte, você tem história, você tem conhecimento, você é preparado e a gente precisa de político como você, que conheça os dois lados. Né? Conheça o lado do futebol, conheça o lado da pobreza, conheça o lado da vida melhor. Então isso é interessante que você continue. Fazer uma Salvador para todos, né? Melhorar a qualidade de vida. Esse podcast aqui pode contar a hora que você quiser vir, trazer Luiz Antônio de novo, trazer qualquer jogador. Só chamar, à tua disposição. Você dizer, eu volto como Bobô. Vovô que falou, chama no Marcelo, entendeu? E eu quero que eu puder te ajudar. Certo. Eu estou aqui porque, primeiro, que eu sou apaixonado, louco pelo Bahia. Eu sei disso. Quase que a gente montou uma chapa. Quase montamos uma chapa, mas quando a gente viu que era difícil. Eu sempre tive esse sonho de ser presidente do Bahia. Acho que vai ser difícil agora que você gosta. Pode ser um vice. Vamos entrar na chapa com o Bobô aí, vamos ver. Tá dentro, eu acho que fazer parte. O Bahia precisa de pessoas com essa larga experiência, de momentos bons e de ruins do Bahia, mais momentos bons, e passar isso para os torcedores. O Bahia não é esse time de segunda divisão, esse sentimento fica. Então, com a experiência dessa que viu o Bahia lá atrás, de 53, viu tudo, o início do Bahia, a construção desse clube forte que tem que estar ali participando, aconselhando. Se Belintani tivesse um pouquinho mais de humildade, chamasse para ouvir. Eu cheguei para ele e disse assim: eu ia ser candidato na reeleição dele. Na primeira eleição dele. Eu disse: se você for candidato, eu te apoio. Se você não for candidato, você me apoia, eu te apoio. Aí conversei com o Neto: Neto, eu quero ser candidato ao presidente do Bahia. Se você é meu candidato. Mas depois Belintani ser candidato, não tinha como a gente ficar contra. Isso, porque ele estava uma estrutura. Não tinha quem. Eu votei nele. Eu também. Eu votei as 2 vezes nele. Quem ficasse contra Belintani estava ferrado, perdia. Por quê? Belintani, para mim, é um cara direito, inteligentíssimo. Tá? Mas ficou. Eu acho que ele. Da cabeça dele, ele achou que era mais do que ele podia ser no Bahia, então começou a trazer o time do Bahia do ano passado. Se eu fizer alguma bode aqui, você me corta, Luiz Antônio, porque conhece futebol, mas o Bahia, o ano passado, tinha jogadores que não tinham nenhum respeito pelo esquadrão, nenhum respeito, Luiz, como você tinha. Você lembra que quando você entrava em campo, as pessoas gritavam o nome dos jogadores? Isso. Aí a gente gritava o nome de um por um. Era um por um. Você assistiu o jogo na Futebol, o Bahia perdia aqui na Futebol, uma coisa que era muito difícil. Era difícil. Nos anos 80, nos anos Era 80, difícil. O jogador sai sorrindo, feliz. Não pode. Mas isso é a cultura você se do lembra jovem. disso, eu não tenho medo de errar aqui, não tenho medo que isso que não vai errar. Quando o Bahia jogava com Vitória que perdia, um jogador do Bahia não era porrada, ou então não falava com o outro. Ele saía na mão, brigava na... E não se falava. Você não! Naquela época você não ganhava dinheiro. Você não ganhava dinheiro. Eu me lembro que no lançamento da pedra fundamental do Fazendão, estava lá. Pelé estava, Douglas estava, Schmidt era o presidente naquela época. 77. 77, estava em cima do trator, pensa aquele trator lá que estava passando, não. Eu digo o seguinte, rapaz, eu gosto muito de falar isso. Eu tenho hoje uma percepção que, na minha cabeça, o melhor técnico do Bahia hoje seria o Guto mesmo. Porque ele, pelo que ele conhece a segunda divisão, né? E tem a impressão que esse time aí, a gente vai chegar um momento que vai estafar, né? A gente não vai conseguir dar mais resultado, porque
é um time de jogadores novos, né? Jogadores novos, com pouquíssima experiência. Né? Vai chegar um momento que você não vai ter... Você realmente é torcedor do Bahia? Sou apaixonado. Eu vou lavar. Por quê? O Bahia, você falou uns 20 minutos atrás, quando a gente podia imaginar o Bahia disputar uma semifinal do Baianão? Baianão pela imprensa. Porque você não pode considerar um campeonato baiano com o Baianão. Com Doce Mel, com os times... Quando você tinha Galícia, Leone, Botafogo, Ipiranga, Botafogo virou forte. Então você vê, o Guto, eu acho que você tem razão. Ele é um treinador de segunda divisão. Agora, o Bahia disputou 5 jogos, foi 5, ganhou 4, perdeu 1. Está na liderança. Estamos começando. São 38 rodadas. Então faltam 33. Eu acho muito difícil o time do Bahia manter essa liderança. É isso que eu falei. Só sobe 4. Aí quando chegar, Bahia perdeu 2 partidas, ganha outra, perde mais 2, o torcedor já quer matar Google, quer matar Belitano de novo, porque já fica aquela preocupação que não vai subir, fica no meio da tabela e já fica preocupado de encostar lá com o seu adversário. Cadê o Sávio? Mas sabe o que é? O time, que é o Vitória, que está na C, e para mim, se o Vitória não abrir o olho, ele cai para dentro. Mas sabe o que é, Luiz? E não vai ficar entre os 8. O time do Bahia hoje, apesar de ser um time médio, né? Um time médio, não é isso? Um time médio. Para baixo, não médio para cima, médio para baixo mesmo. É o time médio para médio mesmo, médio. Mas o Bahia hoje tem uma coisa que não teve ano passado. O Bahia, ele luta, ele resiste. É um time que briga. Eu acho que o Bahia precisa de um... Eu acho que nesse ponto o time está brigando. Agora, não tem talento, porque um time que sai... Precisa de mais 2 ou 3. O Bahia tinha saído agora essa semana da Copa do Brasil. Com aquele time que tem perna de pau. Eu vejo o futebol técnico. Eu não vejo... eu olho os detalhes. O Bahia empatou. Podia ter perdido aquele jogo. Aquele gol que o goleiro tomou, pelo amor de Deus. Eu não assisti o jogo. Meu porteiro me falou hoje. O Bahia, o time perdeu 2 pênaltis. 2. Então isso aí é estranho. Perdemos um também. A estrela do Bahia que brilhou. Porque o Bahia não pode jogar com um time daquele, empatar aqui na Fonte Nova, que eu estava no jogo, eu fui com o João, com o Ricardo. Não pode. Então, se um time pega aqui na Bahia, jogando aqui, com um time daquele não consegue ganhar, ele não pode subir para a Série A. Como é que o Bahia... ele não vai subir. Como é que o Bahia só tem um centroavante? Agora, ele vai ter que melhorar o time. Como é que o Bahia só tem um centroavante? O Rodalega está contundido, não tem outro igual, parecido. Não tem. Não tem. O Bahia perdeu aqui, aí empatou. Não pode contar, olha só, é um jogador, ele tem 30 e tanto, quase 40 anos. Sim, mas tem que ter outro. Então, é que estou falando. Ele é goleador? Se sobrar 2 bolas dentro da área, uma ele guarda. Agora, ele não vai ter o campeonato, são 38 jogos. É isso que eu tô dizendo, tem que ter outro, 38 jogos. Será que ele jogou um jogo, já ficou 2 ou 3 de fora, não sei se já voltou. Não voltou. Então, ele vai, isso aí, ele vai jogar 1, fica 3, joga 1, fica 5. Então você não pode contar, o Bahia tem que contratar um centroavante. É isso que eu estou dizendo. Aí contratou o Jacaré, mas o Jacaré é um centroavante, ele quer correr, ele corre mais do que a bola. Desse tamanho não pode. Ele não consegue segurar os zagueiros ali, os zagueiros nem vai respeitar ele. O que é que eu acho, assim, por parte, eu não ficaria com o Guto, porque quando você fica com um treinador, não desmerecendo a qualidade dele enquanto treinador, quando você fica com um treinador que o Guto caiu com o Bahia, se ele tivesse assumido faltando 4 jogos, ele tinha caído também, o último que sair que apague a luz. Eu acho... O campeonato desses de 38 rodadas, você vai ter um momento difícil. É normal, o Bahia vai ter um momento difícil. E aí que o Bahia vai ter que se reinventar dentro dessa dificuldade para voltar para o rumo e subir. Porque o Botafogo teve isso o ano passado. Marcelo Chamusca montou todo o time, um cara que já sobe time, subiu das 3 divisões. Teve um momento difícil no Botafogo, que é aquele momento que você perde 2 jogos, empata 1, tá ali, aí ganha outro, empata, fica fora dos 4. A torcida não teve paciência, a direção mandou Marcelo Chamusca embora, veio um novo treinador
e subiu o Botafogo com os jogadores que quem contratou foi Marcelo Chamusca. Eu acho que o peso do Bahia ter caído, com o Guto estar à frente, nesse momento que vai acontecer da queda, que é normal, eu não sei se a torcida vai ter paciência, porque vai linkar ao fracasso que já esteve lá. Não desmereço ele enquanto treinador. Acho que hoje ele está relaxado, porque o Bahia está nessa posição, mas quando o Bahia está numa posição adversa, a fisionomia, o estado de espírito dele, as coletivas dele são diferentes e com detalhe, não passa para o torcedor uma confiança de que ele vai conseguir reverter. Esse eu falo um pouco como treinador, que participo de comissão técnica, e como treinador. O time do Bahia, eu acho que mostrou nesses jogos algumas coisas assim que eu vi, principalmente do ataque, uma solidez defensiva legal, que precisa se ajustar ali no ataque, porque são jogadores jovens que precisam ter mais paciência, precisa se treinar, precisa se repetir, para que o que eles fizeram, um exemplo no jogo que eles ganharam de 4-0, que eles seja repetido contra o Londrina, seja repetido mais vezes, algumas evoluções táticas ali, transições, triangulações que eles fizeram, o Borel muito bem pelo lado direito, atrai muito o adversário pelo lado dele direito, é o que apoia mais do que o lateral esquerdo. Então o Bahia mostra que tem possibilidade de evoluir. Se vai evoluir ou não, só o tempo é que vai dizer, porque são realmente jogadores jovens, jogando numa equipe que tem uma pressão muito grande, uma torcida impaciente, que tá ganhando, ela tá junto, tá perdendo, ela é pau. Não tem uma diretoria até o momento, chegaram em 2 gestores jovens, novos, que possa dar essa tranquilidade no momento que tiver na dificuldade, mas eu vejo o time do Bahia precisando muito ainda de contratações de jogadores experientes dentro dessa competição, que o presidente disse isso no início, que iria contratar jogadores cascudos para a divisão, e o que me surpreende é quando ele contrata zagueiros de 21 anos, 22 anos, sem experiência na competição. E já empresta, né? E já emprestou um, mas contratou outro. Então, quando você vê toda essa isso, você diz assim, eu tenho dúvidas se o Bahia vai subir, e dúvidas muito grandes, porque eu não vejo o time do Bahia, aquele time com perspectiva de ser um time consistente defensivamente. O Bahia caiu, nada contra, quase com essa defesa que está aí. Contratou o lateral esquerdo, até o zagueiro Gustavo. E toma até hoje. E o Gustavo. Porque se você notar, mas se você notar, o time do Bahia é um time baixo. Só o Luiz Otávio que é o mais alto, e o outro zagueiro é Gustavo. Inácio. Tá jogando muito bem. Evoluiu, tá jogando mais, tá ganhando cancha. Borel é baixo e Luiz Henrique é baixo. E se você olhar o time do Bahia, Danielzinho é baixo, Patrick é baixo. Rodalega, que ainda tem uma boa estatura. Jacaré é pequeno. O Davó é baixo. O Luiz Antônio não, o que veio do Botafogo, Marco Antônio é baixo. Então, uma segunda divisão que você vai ter campo, meu irmão, que você vai ter que ter bola alta muito forte. E só quem sobe é Luiz Otávio e erra todas. Entendeu? E é um zagueiro grande. Não é que ele erra. O zagueiro, eu me lembro do Zezé Moreira, que foi um grande treinador, conhecido no mundo. Mas merda, o maior treinador foi Evaristo. Quem tem que estar olhando a bola é o goleiro, porque ele tem que estar o goleiro não pode estar olhando o atacante, olhando o defesa, tem que estar olhando a bola. Senão a bola entra, quando ele vai ver, está dentro do gol. Então o zagueiro não pode estar olhando a bola. Exatamente. O zagueiro tem que estar olhando o jogador, o atacante. Se ele ficar olhando a bola vai chegar aqui na minha cabeça. O cara verde, sai, antecipa. Então o Bahia estava tomando o gol ano passado, trabalhava com o João. Não pode. Aquele Luiz Otávio tem 1,90 m e tanto, o outro era argentino, outro zagueiro. Conte. Que é um bom zagueiro. Tá no América Mineiro. Então eu culpo o treinador. Eu acho que o treinador assim. O treinador diz assim: você tem que estar de lado, né? Porque de lado você pode olhar a bola chegando e você está olhando quem está chegando. Não, mas o que acontece? Você ficar olhando a bola, esperando a bola, ou a bola passa por você, o cara antecipa e é gol. E os goleiros hoje não saem do gol, não saem. Parece que eles ficam amarrados ali na linha, não saem do gol. E os goleiros grandes. O que acontece é que hoje, o que acontece principalmente no Bahia, como tem poucos zagueiros, jogadores altos, eles marcam zona. Quase todo mundo hoje marca zona. E, quer dizer, eu sou o mais alto da defesa, o Otávio. Eu estou na minha zona. Se o mais alto do time adversário estiver numa zona oposta à minha, ele pode se bater, um exemplo, com o Danielzinho ou com o Patrick.
Entende? Então, essa coisa de zona eles fazem misto. O Bahia às vezes faz essa marcação mista. O treinador posicionar em bola parada. Ô, João, no ano passado, que o jogador que dava o primeiro combate, o primeiro pau, era Nino Paraíba, desse tamanho. Botaram o Nino Paraíba como capitão. Para mim, um jogador que deu muito sangue no Bahia, mas capitão não abria nem a boca. Não pode ser capitão. Não, tem jogadores. Não abria nem a boca. Que eles detestam, não gostam de cabecear. Aí o preparador físico, o auxiliar técnico, vamos fazer cabeceio aqui. Ele não gosta. O Bahia tem um jogador, se você for falar logo, você vai se lembrar, que era um puta jogador, capitão da seleção brasileira, sub-20, com o Carlos Coutinho, com o Falcão, com o Júnior, com o Batista, leguelé, não botava. Ele não gostava, a bola bem na cabeça dele, ele fazia assim. Eu tomei um gol contra o Palmeiras aqui, em 78. Outro gol você tomou, foi frango? Não, 78. Foi frango esse? Usaram a bola, o Leguelé estava no primeiro pau, ele era o homem do primeiro pau, só ele ficava ali, mas se a bola vem para ele não cabeceia. Agora, pode dar 200 bolas, dá um chutão para cima, a bola vinha, ele pegava a bola. Era, cracão, era. Era um jogador, só queria jogar de volante. E de volante ele não podia, treinador nenhum do mundo tirava o Baiaco para botar ele. Ele era mais jogador que o Baiaco? Era, tecnicamente era. Agora com a bola no pé. Tem aquele jogador que é gênio com a bola no pé. Mas de volante você não pode jogar só com a bola no pé. Liga esse celular aí, pô. Pelo amor de Deus. Você não vai atender, né? Dá um tempinho, toma um golinho aí. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim, né, pelo nosso tempo aqui. Quero agradecer a você, meu grande arqueiro, goleiraço, Luiz Antônio, por ter vindo aqui. Eu lhe pergunto uma coisa. Eu estou entre os 10 maiores goleiros da história do Bahia? Eu acho que você está entre os oitavos, entre os 8. Melhorou. Entre os 8. Porque ele me botou entre os 10 e eu e 10. Eu acho que, olha, o goleiro do Bahia, Nadinho, Butice, Rodolfo Rodrigues, Ronaldo pegou muito. Ronaldo, Nadinho, tô no patamar, não. Ronaldo tô lá em cima. Ronaldo foi sensacional. Ronaldo. Os dois goleiros foram campeões brasileiros. Campeão brasileiro não dá para comparar. Então a gente teve goleiros bons também. Renato. O que acontece é o seguinte: ele fala isso, ele fala e fica dando risada. Ele vai dando risada. Então, gente. Eu sei que mas você é um ídolo. Eu sei que para ele eu estou entre os 3. Você é um ídolo. Porque eu era o ídolo dele. Não. Agora ele fala eu não posso nem falar isso. Não, eu estou no programa de respeito, eu não posso, eu sou sincero, eu não posso dizer que você está entre os 3. Cara, não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Não, pô, eu não falo sério, eu tô no programa eu tô no podcast, por de respeito, eu não pode dizer uma coisa. Sabe o que acontece? Sabe por quê? Eu vi ele jogar, mas eu trabalhei com o Sidmar que, porra. O Renato que você está falando é o Renato 74. Aí que vem a imprensa de novo. Ele é mordido com o Renato 74, porque o Renato é mais conhecido que ele. Não, você pegou. Você pegou duas coisas, frango e Renato. Renato 74. Agora foi que. Agora não acaba o podcast agora. Teixeira era a maior audiência do estado da Bahia, do estado, Francisco Teixeira, falava assim. Renato 74. Por que Renato 74? Porque ele estava numa fase boa no Bahia. Tá na seleção. Para ser convocado para a seleção. Ele chegou a ser convocado. Para ser convocado à seleção. O Renato disputou um campeonato baiano. Em 72, o Bahia nem ganhou o campeonato. Foi o único campeonato que o Bahia perdeu. Nos anos 70 foi esse. E ele saiu do Bahia, sumiu. Não, 71 e 72, né? Aí ele falou, Renato 74. Então ele tá aí no nível, o cara passa 6 meses no Bahia, não ganha nenhum título. Aí tem um jogador que vem lá de Santo André e ganha todos os títulos pelo Bahia, né? Ganha todos os títulos, números. Porque a pessoa não pode ir pelo quem... Luiz, veja só. Luiz, peraí. Luiz. Mas sou obrigado a falar. Não, tá certo. Renato 74, que... O cara entrou em campo 10 Você não pensava que ia ser assim, pensava? Aí o cara tá
Dá um golinho, dá um golinho. Olha só, quem mais ganhou o título? Tem um queijinho aqui, ó. Depois de mim, foi Nadinho, esse primeiro. Ronaldo ganhou o título. Ronaldo ganhou títulos, 2 títulos na minha reserva. Ele foi campeão também. 78 e 79. Ô, Luiz. Foi campeão brasileiro. Ei, então, ele tem mais título do que eu. O resto é resto. O podcast. Que a imprensa. Não. O que acontece? Respeite seus companheiros. Eu sou torcedor do Bahia. Eu amo o Bahia. O calo dele é Renato 74. Eu realizei meu sonho. Quem falou Renato 74? Não, eu realizei meu sonho de vir merda! Bahia. O Renato é melhor, Bahia. Minha esposa é baiana, meus filhos nasceram aqui. Mas o Renato é melhor. Eu sou feliz aqui, eu nunca fui nem feliz na minha cidade. Ninguém te Eu conhece, sou feliz aqui, eu né? morei 22 anos e agora eu quero morrer aqui. Agora, Aqui Renato tu- 74, Peraí, deixa eu Deixa falar. Calma, deixa eu Olha, Luiz Antônio. Eu queria que aceitar tomando meu Luiz Antônio, deixa eu falar. Você falou pra eu falar em goleiros. Entendeu? Eu tô falando. Você me provocou. Provocou, deixa eu te falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Calma, deixa eu de falar. Nadinho, de Butice, de Ronaldo. Agora, quando você falou Renato. eu não conheço o Renato. O carro dele é quando eu falo Renato no carro. Ele quer sair no carro, o carro O andando. Renato foi um goleiro Você já falou, deixa eu. que França Teixeira Deixa eu ver. inventou Calma. pra ser titular na Copa de 74, o melhor goleiro do Brasil. Calma. Vamos esquecer. Não, esqueça aí. Você. Presta atenção. Você foi um dos grandes goleiros do Bahia. Bota na sua cabeça isso. Aqui ele tá descontraindo, brincando. Peraí. Você foi. Eu tenho certeza. Você foi. Ninguém ganhou mais título que eu. Não é por isso não. Não é por isso não. Calma. Você foi várias vezes e eu presenciei ovacionado da Fonte Nova. Você sabe disso. Carregado. Ovacionado. Então você sempre foi um goleiraço. Tá certo? Um goleiraço. Agora, deixa Renato pra lá. O culpado não sou eu, o culpado é você. Aí pega um goleiro que jogou 6 meses no Bahia. Aí um outro, eu no caso, joguei 8 anos. 8 anos. Mas ele fez mais do que você em 6 meses. Agora o França Teixeira, com as empresas que. Hoje tem Silvio Mendes, tem mais não sei quem. Porque a pessoa, o que o cara da imprensa fala, o torcedor. Você quer que eu mande analisar você? Ô Evaristo de Macedo, o que é que você acha de Luiz Antônio? Olha, Ó, esse rapaz jogou mais tempo. É. Esse rapaz jogou mais tempo do que o Renato, porra. Mas, porra, vamos lá. Você jogou 10 anos no clube. Porra, fez 2 gols. O cara jogou 6 meses, porra. Fez 30. Renato em 6 meses, merda. Fez mais defesa do que tu, porra. Nós estamos analisando o campeonato. Como ganhar campeonato. É mais defesa. Os goleiros. Tocou em Sabe que você tá aparecendo com essa Sabe bola? por quê? Tem Ricardo Dantas, é goleiro. E Ricardo vai pesquisar e pega um monte de gols, ele tomando gols. É pênalti, batendo. Aí a gente fica sacaneando ele. Só que o pessoal realmente fala muito de Renato. Fala muito de Renato. Eu não tenho lembrança de Renato. Eu tinha mais lembrança dele do que de Renato. Mais lembrança dele, certo? Tinha mais lembrança dele do que. Lembro de Renato, tinha o cabelinho liso, pro lado. Eu lembro. Que era até um pouco parecido com o Ricardo. Mas ele criou birra com esse Renato. Calma, deixa eu falar. O Renato que ele falou Foi da é o seleção- Renato 74. Não é esse? Foi da seleção brasileira. 72. É. Esse Renato. Por que você tem birra com o cara? Explica, qual é o problema com o cara? Não. Esse Qual é o Renato- problema com ele? Esse Renato que ele tá falando é o Renato que na final com o Bavi, quando o Fito fez aquele gol, quem concentrou e ia ficar no meu banco era o Ronaldo. Cuidado com a língua. Ronaldo foi campeão brasileiro. Aí o que acontece? O Maracajá trouxe, Rapaz, olha a língua. trouxe o Renato, que foi da seleção na Copa de 70. Na Copa de 70 ele foi o terceiro goleiro. Lembra? Esse Renato que ele tá falando foi de feira, né? Não foi de feira? Esse Renato, Foi do Fluminense. 74. Foi o que você ficou no banco? O outro. Não. O outro foi de Fluminense. Não, o Renato 74. Não, foi do Flamengo. o outro. Não, Renato. esse Renato 74 foi do Fluminense de Feira, da onde eu vim ele veio também.
Você foi reserva dele lá no Fluminense? Não, 74 não. 74 foi pelo meio do Rio. Você foi reserva de Mundinho, não foi? Eu cheguei... Você foi reserva de Mundinho. Eu cheguei menino novo, reserva. No primeiro jogo fui reserva. No segundo ele já pipocou aqui, o Bavi aqui, pipocou, aí me botaram. Agora, o Renato que ele tá falando, esse cabelinho liso... É o primeiro do Flamengo, né? Foi o primeiro campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Esse é o Renato, que ele só foi... Eu lembro desse. Ele só foi jogar depois que eu saí do Bahia. Na final, no Bavi, ele sentou no banco, ele veio do Rio... É porque essa é a foto dele de campeão e não sai a sua. Ele jogou até contra a seleção brasileira aqui. Isso, mas na foto de campeonato tem Renato e não tem ele. Por quê? Não, mentira, é sacanagem dele. Não tem não a foto, rapaz. Alguém botou uma foto do Bahia campeão de 81 e botou o time de 81 com o Léo Oliveira, com não sei o que. Não foi. A foto do Hepta, o foto é Luiz Antônio, Toninho, Sapatão, Zé Augusto, Romero, Baiano, Botelho, Douglas, Caio Cambalhota, Pérez e Gilson Gelo. Esse foi o time campeão. Aí o Bahia perdeu não. Em 80 o Bahia não foi nem uma final do Baiano, a final foi Vitória e Galícia. Quem era o goleiro? Hilton, goleiro do Vitória, o ponto direito do Vitória, inventaram para o Vitória ganhar para ser campeão. Galícia, eu tava na Fonte Nova desse jogo. Em 81, aí o Bahia ganhou o campeonato já com esse Renato que ele está falando. Aí essa foto de 81, o Renato foi campeão. Mas o Hepta campeão de 79, aí saiu uma foto de 81 e alguém da imprensa aqui, alguém botou, o time, aquele time não tem ninguém que foi Hepta ali. Ninguém. Agora ele pega e fica com gozação comigo, porque ele sabe que eu... Vocês são amigos, deixa eu te falar, olha, nosso tempo acabou, infelizmente, agora nós vamos marcar outra. Agora que eu quero... Parte 2, vamos marcar Luiz Antônio, o Frango e Renato, parte 2. Eu estava no aquecimento, agora que eu estou aquecido, acabou o programa. Acabou. Não me chame mais. Mas foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu. A gente fica feliz dessa brincadeira. Eu adoro, eu gosto disso, dessa resenha. Mas... Agora esse rapaz, ele não tem conhecimento. Ele te ama. Deixa eu falar, todos nós te amamos, a gente tá brincando aqui, sabe que todos nós... Esse é verdadeiro. Todos nós sabemos que você foi um grande goleiro do Bahia. Você foi um grande goleiro, endeusado pelo torcedor, querido pelo torcedor, e você deixa saudade, como o João Marcelo está deixando muita saudade quando a gente vê... De brincadeira. Não, de brincadeira não. Um puto do jogador, entendeu? Um cara que... Uma figura sensacional, querido amigo, irmão. E a gente está aqui, viu, Marcelão? À sua disposição, no dia que você quiser vir, né? Venha, traga quem você quiser, que a gente vai bater um papo. Traga o Luiz Antônio, venha mais cedo pra gente ficar aqui até 10 horas da noite. Não vem mais não, porque falou agora demais. Agora não fala de Renato. Não, nem de frango. Nem de frango. Mas sabe que ele veio aqui... Pronto, tocou em frango e Renato. Ele veio aqui pra dar entrevista. Aí ele tem que mexer comigo. Não pode, né? Se ele ia pra Fonte Nova, ele ia... Pra ver você. Ele sabia, quando eu entrava, saindo do vestiário, ele sabe até como eu entrava. Que eu entrava, porque os goleiros já entram com a luva na mão, ele disse que eu entrava com a luva. Nem eu sabia disso. Debaixo do braço. Eu não sabia. Ele que falou. Entrava com a luva, aí botava a luva. As cores da minha camisa, que era laranja. Mas não tem nada a ver se é com 88. Não tem nada a ver se é com 88. Ele ia pra Fonte Nova pra me ver. Não, mas não tem nada a ver com isso. Mas você ia com as duas luvas debaixo do braço, era verdade. Eu agradeço pelo convite, acho que é sempre bom falar do Bahia, falar do futebol da Bahia, estar com amigos, estar com pessoas do bem e falando e criticando uma crítica do bem, porque tem aquela crítica que é a crítica maldosa, e qualquer crítica que eu faça a direção do Bahia, ou qualquer pessoa, até a direção do próprio Vitória também, que o Vitória também está numa situação muito delicada. Aí, acabou o processo de Belitânia com você? Não, o processo ainda está, já teve a primeira audiência, é uma coisa que para mim foi constrangedora. Com certeza. Muito constrangedora, estar na frente de juiz, de pessoas assim, de advogados, para mim, como ídolo do clube, que saí de lá, entrei no clube com a sandália havaiana, sem dinheiro de transporte, dando traseira, chegar a um título nacional, estar na história do clube, você está ali no embate
com o presidente que você votou e que você acreditou. Eu acho que eu não falei nada demais, não disse nada que pudesse mexer com a honra dele. Falei de coisas que realmente, coisa do futebol, que eu falei aqui e falaria em qualquer lugar, repetiria de novo, porque não mexi com a honra dele. Foi um momento muito delicado, que eu tinha acabado de ir num sepultamento do seu Ailton Mangueira, um torcedor que faleceu na noite que o Bahia caiu. E eu, por iniciativa própria, fui no sepultamento, porque eu sabia que não iria ninguém do Bahia, e naquele momento de dor da família, teria que ter alguém do Bahia lá, alguém representando o clube, porque se o Ailton viu o Bahia ser campeão brasileiro e gastou dinheiro no clube, botou energia, botou amor, e naquele momento de dor da família teria que ter alguém representando. Liguei pro Paulo Isidoro, foi comigo, que ele disse, vai ser bronca, ele sozinho. Paulinho foi comigo, nós abraçamos a família, os filhos, a esposa, e quando a esposa me abraçou e a filha me abraçaram, falou assim, eu não vou ter mais meu pai para ir para Fonte Nova. Aquilo foi uma coisa que até hoje me emociona. A filha dele está convidada em todos os jogos do camarote da Associação dos Campeões Brasileiros até o final, já foi em 2 jogos, foi com o namorado. Então foi um momento também que eu estava ali muito também sensível, porque você perdeu uma família, perdeu um torcedor, porque o Bahia caiu. O Bahia não tem culpa por ele amar o clube, mas eu achei que o clube faltou com isso, e falta até hoje, porque também depois não procurou a família até hoje, eu converso com a filha, não procurou, e eu desabafei como torcedor do clube, sócio do clube e ídolo do clube. Eu vi nas redes sociais pessoas falarem coisas muito piores do que eu falei, ofendendo a honra. Vi repórteres falando também, e nenhum desses repórteres foram ou estão sendo processados, porque até corre segredo de justiça, não se pode falar do conteúdo, mas posso falar que estou sendo processado. Para mim foi uma coisa constrangedora, para mim como ídolo do clube, mas é coisa que está no direito dele fazer, como está no meu direito também, provavelmente fazer também. E hoje nós temos uma coisa que está parada, que é o contrato que eu citei no início aqui, da associação com Bahia, do museu do clube, porque ele não pode colocar a imagem desses jogadores de 88 no museu, porque nós temos um contrato que ele assinou, foi o advogado do Bahia quem fez o contrato. A gente fez algumas correções dentro do contrato, porque o primeiro contrato, ele estava com 60% para o Bahia e praticamente 40% para a associação. A gente equilibrou esse contrato para que fosse uma coisa que os dois saíssem ganhando, e hoje, em 3 anos de contrato assinado, quase nada foi feito, e tem esse impasse. O presidente do clube, nós queremos ter, quem sabe, que Deus permita, um final de vida melhor, com um plano de saúde que possa atender os jogadores, sabe? Um auxílio que o Bahia já tem, o dignidade ao ídolo, e é uma imagem de 23 atletas que o Bahia vai ter para o resto da vida, porque o contrato que nós temos, após morte, o Bahia deixa de ter qualquer obrigação dos campeões brasileiros, e os familiares também não podem nem entrar com nenhum tipo de ação contra o clube. Então você imagina que o clube terá para o resto da vida, nós não vamos estar mais aqui, mas o direito da imagem do time de 88, os 23 atletas do clube, e hoje o clube pode usar da forma que quiser, porque nós estamos aqui em vida, em propaganda para sócio torcedor, o café da manhã com o torcedor no dia do aniversário. Tem várias ações que o Bahia pode fazer com esse grupo de 88 e que eles podem ganhar muito mais, mas infelizmente há uma intransigência aí da parte da gestão que não quer sentar para conversar, e está esse impasse. Associação, que eu não gostaria de ter nenhum tipo de impasse com o meu clube e nem com quem está à frente, porque o mais importante é o Bahia. Mas quando se trata dos 23 jogadores, aí eu tenho que defender, porque foram atletas que jogaram no clube com salário mínimo, que deram a vida pelo clube, conquistaram um título importante na história do clube. Se o Bahia hoje vale 700 milhões ou 1 bilhão, são por causa de conquistas de 70, heptacampeonatos, Copa do Nordeste, porque o que faz um clube ser grande é a conquista que traz torcedores, e aí a gente não pode abrir mão desse reconhecimento de todos os torcedores, e é o que eu, como presidente da associação, que teve eleição há pouco tempo, eu fui reeleito a presidente, vou estar à frente discutindo com quem quer que esteja na frente do Bahia, para que esses atletas realmente sejam valorizados e que sejam uma reação em cadeia, não só de 88, mas de 59, que só tem Henrique vivo no Rio, mas o pessoal da década de 70. Eu acho que o ídolo do clube, que fez história no clube, que tem serviço prestado, tem que ter esse carinho, essa atenção, e eu luto por isso. Ok, querido, para a gente para mim e para Matheus aqui, é muita honra ter você aqui, né?
por tudo que você representa, não só no futebol, na sua vida pessoal, na vida da sociedade da Bahia. E a gente espera contar com você mais vezes aqui. E a você também, meu zagueiro, fique tranquilo, meu arqueiro, fique tranquilo que eu não vou falar em Renato, nem vou falar em frango. Detesto. A cara de Marcelo aí.